Sejam todos bem-vindos ao 3Cast. Esse aqui é o primeiro episódio do podcast oficial da 3. A gente está falando diretamente dos estúdios aqui na 3 Marketing em Porto Velho, Rondônia. Meu nome é Júlio César, eu sou diretor audiovisual aqui na 3 e hoje eu atuo como fotógrafo e atuo como diretor de vídeos também aqui para a agência, para a gente atender os nossos clientes. Hoje é um dia muito especial porque a gente está iniciando esse projeto e eu tenho comigo duas pessoas excelentíssimas aqui, os dois primeiros convidados que vão participar da conversa com a gente. Começando pelo Davi, uma das pessoas mais loucas que eu já conheci na minha vida. Falei com a galera. Fala galera, fala todo mundo. Prazerzão estar nesse primeiro podcast com um cara que começou comigo aqui. Eu acho que faz todo sentido ele estar nesse primeiro podcast, que é o Matheus, e já quero agradecer, né? O Júlio vai te apresentar depois, mas é isso, a gente está nesse primeiro podcast com a intenção de começar um novo projeto. A gente está com uma ideia de trazer bastante conteúdo, bastante entretenimento, mostrar um pouquinho mais dos nossos bastidores, mostrar um pouquinho mais do nosso aprendizado, de tudo que a gente tá fazendo, entregando para os clientes. Às vezes a correria é tão grande que a gente não consegue passar o que a gente faz, né, de uma maneira mais intensa, fica ali muito superficial nos stories, então muita gente às vezes não sabe como funcionam os bastidores da agência. Então o podcast ele vai servir também para isso, para a gente se mostrar um pouco mais, mostrar um pouquinho mais dos talentos individuais de cada um, e essa é a ideia. Isso. E aproveitando o gancho do Davi, para mim é uma honra estar representando a empresa, né? Assim, representando tantas pessoas talentosas e criativas que fazem um trabalho excelente. Para mim, estar aqui representando essas pessoas e a empresa em geral, o projeto da 3 é sensacional. Temos também o Matheus Gonçalves. Se apresenta aí, Matheus. Yeah! Fala aí, galera, tudo bem? Meu nome é Matheus. Acho que é isso aí, minha apresentação. Não tenho muito o que falar, né? O Matheus estava passando ali na rua e a gente chamou ele, né? Aqui. Mas no decorrer do podcast aí vocês vão entender quem sou eu. A gente hoje separou pra gente começar a conversar nesse primeiro episódio. A gente tá próximo do aniversário da 3, que é no dia 3 de setembro. E aí a gente decidiu então falar muito a respeito da 3, principalmente da parte que as pessoas que nos conhecem ou conhecem a empresa, e principalmente o Davi, não sabem. Né? A nossa intenção é que as pessoas entendam um pouco mais e entendam principalmente a motivação e porquê da empresa ser como ela é, os princípios e os valores principalmente. Né? E aí eu até já chamo o Davi para a gente começar a conversar e perguntar para ele, no caso para ti, Davi, como é que começou a agência ou como é que começou essa ideia, né? A gente quer saber um pouquinho do princípio, como que começou, qual foi o start aí da tua área criativa e o decorrer até chegar como tá hoje. Show. Bom, eu selecionei, digamos assim, três episódios da 3, né? Para ser bem fazer jus ao nome. A gente passou por algumas etapas. Eu acredito que uma das etapas mais desafiadoras foi a primeira etapa, né? De fato, iniciar um projeto. Eu acho que foi o mais desafiador. A 3, ela começou, mano, diferente de outros negócios que se iniciam, começou pela necessidade de empreender, de começar, de fato, um negócio novo, né? Do zero. Então, muita gente, quando começa um negócio, começa com uma estrutura, começa com investimentos. E a 3, ela nasceu realmente o contrário, né? Foi uma realidade bem mais difícil quando a gente iniciou. Eu lembro que eu comprei um computador 12 vezes no cartão da minha sogra. Minha sogra chegou para mim e falou, se você quer empreender, né? Na verdade, eu decidi primeiro. E aí, quando ela falou, não, se você quiser, eu vou lá na Bemol com você, eu passo o computador no cartão. A famosa vovó com o cartão da Bemol. Não é meme, não, é de verdade. É de verdade essa aí. E aí a gente foi lá, né? Fui lá, escolhi um computador, putz, agora. E aí a gente, mesmo assim, o computador só não bastava, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho do início, né, da trajetória, a gente, quando eu comecei, peguei o computador, né? Cheguei da Bemol. Aí eu fiz, agora eu vou instalar os programas, vou fazer as coisas, né, baixar Photoshop e tal. Já naquela empolgação, aí na minha casa não tinha um cabo de rede, E nem o computador pegava Wi-Fi.
Aí eu fui, puta merda, isso era já, tipo assim, já tava escurecendo e eu naquela secura de pegar um computador novo e instalar as paradas. Aí eu peguei e liguei pro Monilson. Fiz, mano, tu tá na Clipe, eu queria passar aí contigo só pra tu me prestar a tua internet. Pra colocar um cabo de rede até amanhã, que eu vou comprar um drive pra mim poder usar o Wi-Fi normal, né? Que só tinha Wi-Fi. Aí ele fez, não, pô, vem pra cá, não sei o que. Eu fui pra lá de noite, instalei os drives, né, que eu precisava e baixei os softwares também. E aí fui pra casa. Quando foi no outro dia, ele ligou pra mim, fez, mano, eu tô aqui. Não, na verdade, na mesma noite, mentira. Na mesma noite, ele mesmo já falou, tipo assim, mano, eu trabalho aqui sozinho, tô com esse espaço aqui todinho, tipo assim, hoje, pra mim, ceder um espaço aqui seria muito tranquilo. Eu acharia até melhor, que ia me motivar até, tipo assim, ter mais gente aqui dentro, ia fazer a coisa ficar mais interessante. E aí, beleza. No mesmo dia, eu já deixei o computador lá. Deixei o computador lá, no outro dia... Que computador era esse? Era um computador top pra época? Era um computador gamer. Tipo assim, a gente ainda tem ele, é o que o Lucas hoje edita vídeo. Ah, tá. É um computador bom. E aí eu deixei ele lá, fui pra casa, cheguei pra ele, fiz, amor, a gente vai começar a trabalhar lá na Clipe. Tipo assim, a 3 vai começar lá na Clipe. E aí amanhã eu vou pra lá. 8 horas da manhã eu já tava lá. E aí a gente começou, instalei as coisas, fui pra cá. E a gente não tinha muita coisa definida, pra você ter ideia, não tinha nem a marca pronta ainda. E aí eu fui... A gente ainda tava nome também... já? Então, o nome já tinha o nome definido, mas a gente ainda não tinha nada, tipo assim, como empresa, né? Tipo, ainda precisava fazer realmente tudo. Aí foi quando eu fui fazer domínio de site, o arroba do Instagram, não tinha nada ainda, nada pronto. E quando eu cheguei, né? Tipo, cheguei lá, comecei a trabalhar, o Monilson me ajudou muito no início. Tipo assim, eu era realmente muito cru como empresário, como empreendedor. E ele foi me passando os bizus, foi me passando ali como faz, como abre uma planilha, como organiza um fluxo e aquela coisa bem inicial mesmo. Então isso eu gosto também de lembrar, porque uma vez, até um tempo desse, eu peguei um caderninho que eu tinha, que era assim, meu primeiro dia como empresário. Aí tinha assim... Diário. Era, e o Maurício que mandou fazer isso. Aí botou, lição 1. Aí era assim, chegar na empresa, olhar os boletos pra pagar. Aula de empreendedorismo com o Nilson. Com o Nilson. Aí eu fiz, porra, não tem nem conta, vou ter boleto. Aí, tipo assim, não tinha nada, zerado real. Aí eu fiz, pô, mas legal, eu já fui anotando ali. E hoje, tipo assim, quando eu cheguei, tipo assim, quando eu peguei aquela anotação, eu me emocionei, porque assim, como realmente a coisa no começo, ela já precisa ter um pensamento estruturado, porque lá na frente você vai precisar daquela base. Então, hoje já é diferente. Hoje tem muito boleto, então se eu não ficar atento a essa primeira lição, por exemplo, termina passando as coisas batidas. Então, o primeiro momento ali da 3 foi realmente uma coisa muito de querer mesmo, de querer fazer com o mínimo necessário. Dentro da Clipe, a gente passou 7 meses trabalhando lá, né, nesse percurso. O Gerson, acho que em dezembro, o Gerson entrou com a gente. O Gerson veio para me ajudar, né, a fazer as artes. Até então eu trabalhava sozinho, eu criava os cronogramas, eu fazia as artes, eu ia atrás de foto. A gente não tinha câmera, então a gente não fazia foto, a gente terceirizava com um parceiro, inclusive o Isaac, não sei se a galera conhece, Isaac Nascimento, ele é um fotógrafo daqui de Porto Velho, e a gente terceirizava alguns serviços com ele. A gente ainda fez uns 2 trampos com a Noidu e um com a escola, com a Alencar Freitas. E assim, a gente pegava o material, transformava em post, fazia aquele fluxo contínuo ali. Quando o Gerson chegou, a gente já tinha, acho que uns 8, 9 clientes. E desde o começo eu sempre tive uma perspectiva do seguinte, por exemplo, eu precisava contratar uma pessoa. Então eu já botava na minha cabeça, eu preciso ter 3 novos clientes. Chegou esses 3 clientes, eu já contratava uma pessoa. Tipo assim, era tudo muito, muito milimetrado, até para mim conseguir honrar os compromissos, até para mim conseguir fazer tudo da forma que eu precisava fazer, era meio que assim. E a coisa ia fluindo. E aí, lá na Clipe, eu lembro que ainda a gente... Só te cortando, para quem não sabe, a Clipe é uma outra empresa de um parceiro e amigo do Davi, o Monilson. Né? Uma empresa que, na verdade, é uma gráfica, é uma empresa de comunicação visual, que é tudo conectado também. Termina que isso dentro, conecta, né? Do que a gente faz hoje e produz, né? Aí só engatei do Gerson. E aí lá a gente ainda conseguiu montar uma equipe, a gente, como aqui também eu não tinha tanto conhecimento de muita gente, então a gente estava montando um time ali, eu anunciava uma vaga, aparecia uma galera, e a gente ia treinando, e a gente não conseguiu firmar um time, montar um time de fato.
né? Então, o Gerson foi que chegou, somou, mas ele já tinha uma perspectiva, ele já estava estudando para passar para medicina e tal. Era meio que um prazo já de validade, né? Eu já sabia que, tipo assim, em janeiro, era fevereiro, já começava as aulas dele, ele ia precisar sair e tal. Então, quando foi nesse finalzinho de tempo, foi aí onde o Matheus entra. Já estava praticamente na época que a gente estava quase saindo da clipe, o Matheus mandou mensagem para mim, foi lá na clipe, conheceu, a gente trocou uma ideia. E aí o mais engraçado é isso, que ele chegou aí, eu fiz assim, mano, o que é que tu sabe fazer aí? No que tu é bom? No que tu é bom, mano? O que é que tu pode somar aí com o nosso time? Só para contextualizar, eu conheci o Davi, a gente trabalhou na mesma empresa, que foi uma empresa de programação, né? Isso, ele era supervisor, era coordenador, algo nesse sentido, e eu era professor nessa mesma escola. Então, tipo, ele foi me ensinando as coisas e lá eu fui aprendendo. Foi, de fato, o meu primeiro emprego de verdade. E aí, quando eu vi que o bicho tava saindo, que ele saiu, que eu comecei a ver as coisas no Instagram, aí eu me interessei e falei, pô, vou atrás do cara, vou colar no cara, né? E aí foi justamente nessa época que eu fui atrás da Davi. Eu falei, mano, tem força de vontade. E é isso. Tamo junto, velho, pra colaborar. Não. Sei Photoshop? Foto? Não. Não, sei Photoshop? Não. Sei fazer live? Não. Mas eu tenho força de vontade. Tenho força de vontade. E o Davi tinha muita loucura pra te chamar, né, também. Força de vontade e um doido. É o casamento perfeito, né? É a perfeita união, né? E assim, de lá pra cá, tipo assim, a gente vê, né? Eu até falei, já falei várias vezes pra Matheus, a evolução dele, e eu acho assim, isso, até pegando esse gancho da força de vontade, eu acho que isso é um princípio básico. Eu acho que em todo mundo que passa pela 3, eu observo, tipo, isso muito. O nosso time tem um pouco disso no DNA. Eu acho que até o fato de você também, Júlio, de ter saído da sua cidade, ter vindo pra cá. Depois você vai fazer um podcast contando um pouquinho também sobre essa sua trajetória. Com o Matheus, foi muito interessante isso, assim. Quando ele falou assim, mano, eu tô aqui pra aprender, tipo assim, o que você me passar, eu vou pegar e a gente desenrola. Pra mim, aquilo ali era muito mais do que se ele chegasse assim, pô, tem experiência e tal, não sei o que, eu já trabalho. Porque é bom você montar um time com a galera que é experiente. Chega uma fase da empresa também que a gente precisa começar a pensar dessa forma. Mas assim, no início eu precisava de um cara para abraçar comigo o projeto. Porque também era muito, digamos assim, ele acreditar no sonho também, compartilhado. Né? Porque não era uma coisa assim que, pô, era uma empresa estabilizada, era um negócio... Não, ele acreditou no projeto, que era um projeto inicial, né? Então... Quando a gente saiu da clipe, o Matheus entrou em contato comigo. Eu falei, mano, eu vou ver o que é que eu consigo aqui, ver se a gente encaixa alguma coisa. Como ele não sabia fazer arte, né? A primeira vez que eu fui, na verdade, eu fui quando tu tava lá na clipe, pô. Foi. Que eu fui atrás de ti, aí eu falei, mano, o pacote Photoshop, preciso pra aprender. Aí beleza, aí passou, acho Verdade. O HD, não foi? Eu precisava do HD do Davi pra pegar o pacote Adobe. Passou, acho que mais de mês e nada de pegar esse pacote. Verdade. Mas aí no final deu certo. E aí eu lembro no dia... que foi lá em casa. Acho que antes disso, foi a pandemia, né? A pandemia veio, aí o que é que aconteceu? A Clipe, por ser uma empresa comercial, todos os negócios que era comércio, precisou fechar e ninguém podia abrir. Era meio que uma lei, né? Foi o lockdown, foi quando fechou mesmo. Até então a gente ainda trabalhou lá alguns dias com máscara e tal, aquela coisa toda. Alguma parte, eu acho que já estava sem trabalhar, né? Mas aí o comércio fechou mesmo no lockdown. Então, nesse lockdown foi quando o Moniz chegou pra mim e fez, mano, infelizmente a gente vai ter que fechar a clipe, até por questões mesmo, né, de lei e tal. Se for pego, a gente pode levar uma multa e tal, trabalhando. Eu disse, não, mano, tranquilo. Mas aí ele fez ainda assim, mas se você quiser vir, mano, fica fechada a clipe, você fica lá dentro trabalhando. Aí eu, ao mesmo tempo, eu disse, não, vou respeitar o momento, até porque eu não queria também ficar lá sozinho. E aí eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, foi quando eu me dei com uma realidade, tipo assim, que eu, cara, não consigo trabalhar aqui. Tipo assim, não vai dar. A bebê ainda era muito novinha, a Ien, praticamente o tempo todo com ela. E a casa que a gente morava, tipo assim, o apartamento era muito pequeno mesmo, que tipo assim, a sala já era junto com a cozinha, o quarto era aqui do lado, o outro quarto da bebê aqui atrás, tipo assim, não tinha nem sala direito, era tudo muito apertadinho. E eu tinha uma mesa lá na frente, uma mesa na sala que era de fato onde a gente começou. A mesinha branca, que inclusive é a mesa que a gente reformou e tá lá na frente. E aí o computadorzinho. Aí a gente chegou a pandemia e tal. O que é que eu pensei naquele momento? Muita gente com medo, muita gente ali meio que perdendo um pouco as esperanças, né? Porque de certa forma muitos negócios fecharam, a economia foi muito abalada. Mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, a gente tem que gerar oportunidade. Tipo assim, tem que olhar com os bons olhos para aquela situação. Não tem como
eu não tem como. Se eu fosse, por exemplo, olhar pra dificuldade e tipo, me enfurnar nela, pronto, já era. A gente não teria... Já não tinha muita coisa. Não tinha, não tinha uma esperança pra dizer assim, não. Ou então não tinha um comodismo pra dizer assim, não, tô de boa aqui, eu vou receber sei lá, não tinha um salário, não tinha nada. Então, assim, aquilo que me fez me motivar também, porque, pelo contrário, eu já tinha um incentivo. Já tinha uma coisa ali por trás que fazia a coisa, digamos assim, me cobrava já uma certa responsabilidade, que era minha filha, que era minha esposa. Tava quase que um pior que tá não fica, né? Porque já tava ruim ali, o negócio era olhar pra cima e tentar subir. Então... já tava numa situação de, justamente, de não ter muito do que se escolher, né? Ou você vai ou vai. Ou vai ou vai. Então, quando eu me vi nessa situação, aí eu fui olhar também para os meus clientes. Porque eu fiquei com medo dos clientes saírem. Porque como a economia estava sendo afetada... pandemia. Então, o cara ia pensar, pô, vou cortar um custo. Vou cortar o custo da Vi. Só que o custo lá era o custo que eu pagava o aluguel, que eu pagava... na época eu não tinha funcionário, mas tipo assim, era o que eu custeava. Tinha ali uma plataforma que a gente pagava, uma coisa ou outra. Então, o medo, ao mesmo tempo, se transformou em coragem. Tipo assim, eu já via com outros olhos. Eu nunca fui de tratar as coisas com medo. Na verdade, eu sempre fui muito otimista. Então, isso me fez olhar para os outros negócios também com otimismo. Então, a gente tem um cliente até hoje, inclusive, é um dos principais clientes da gente, assim, principalmente de tempo, tá com a gente desde 2019, que é o Alencar Freitas, que estava indo num caminho, tipo assim, perigoso, né? Falando economicamente do negócio. Que era justamente porque não tinha aula. Então, as escolas particulares a galera estava saindo mesmo. E a gente viu aí escolas... Como é o nome daquela escola, mano? Grandona que fechou. A escola daqui. Eu sei, já ouvi falar. Se eu não me engano, até a menina da ST fez o vídeo lá na frente. Eu esqueci. É o... cara, é o Dom Bosco. Isso. Dom Bosco. Então, além desse, teve algumas outras escolas também que não aguentaram, mano. Tipo assim, escolas grandes, de muita tradição. E aí foi quando a gente teve a ideia de fazer as aulas gravadas. Elas já estavam com a vontade de gravar as aulas, tipo, de forma caseira, no celular. E aí foi quando eu pensei, eu disse, não, cara, não tem como. Tipo assim, o nível que precisava para uma escola particular entregar a aula era o mínimo. O mínimo era algo bem gravado. Pelo menos para ali, para dar para escutar. Então, a primeira semana a escola ainda fez, não sei se tu lembra, Matheus, fizeram em casa, mandaram os vídeos. E aí foi quando o Matheus entra de fato na história. Tipo assim, quando eu cheguei pra ele, eu fiz, mano, eu tenho um desafio pra gente. Eu tô com a ideia de pegar uma câmera, inclusive emprestada lá com o Davi Lamarão. E aí eu tô com a ideia de pegar 2 câmeras, a gente gravar um dia na escola lá e a gente poder editar depois. Eu vou te passar o bizu que tu precisa aprender. Tu não precisa aprender muita coisa, não. Tu vai aprender a fazer o corte, colocar a vinheta no começo. Aí eu fui e falei com o Thiago, que era um cara lá do Piauí, pra fazer... Só que na época que a gente começou, primeiramente eu não comecei editando, foi só na gravação. Verdade, era né? o Gerson. Eu e o Gerson tava editando, verdade. Isso. Aí... Mas também tu não sabia gravar, né, mano? Mano, eu não sabia nada, pô. Mas aí o Davi te ensinou. Nada. E tem até uma frase que fala sobre isso, que às vezes a pessoa nasce com um talento e às vezes a pessoa se dedica tanto numa parada que acaba se tornando um talento, tá ligado? Tipo assim, quando uma pessoa se dedica muito numa parada e a outra já manja daquilo ali, às vezes se você for comparar uma com a outra, estão tão alinhadas que você não sabe quem que se desenvolveu e quem que já nasceu com aquilo ali. Então acho que foi muito disso, de tentar e persistir e conseguir, tá ligado? Com certeza. É difícil a gente tirar do nada as paradas, né? E aí, dentro do Alencar, durante a pandemia, como que era a rotina? Cara... O primeiro dia foi o mais engraçado, porque a gente falou... Hoje a gente ri, né? Hoje a gente ri, mas no primeiro dia foi um sufoco, meu Deus. O Davi falou, vou passar aí 8 horas. Aí tinha que pegar o equipamento lá longe, tinha que fazer não sei o quê. Bairro Novo, era emprestado. Foi o equipamento emprestado no Bairro Novo. E pra quem é de Porto Velho aqui, né, de Rondônia, sabe que de Porto Velho mesmo, da capital, da cidade, pra o Bairro Novo ir e voltar... Que isso? A galera de João Pessoa viagem. É como se fosse do Valentina pra Cabedelo, pra ter uma noção. É longe. É longe. Aí ele buscou a câmera, voltou. Aí beleza, começamos a gravar. Eu acho que era quase às 10 horas, né? Era às 10 horas. Aí beleza, vamos terminar 8, cedo. né? Era às 8 que ia começar.
Vamos terminar cedo, beleza. Aí começamos a gravar. Aí na época as professoras ainda davam a aula da maneira que era feito, dentro de sala de aula, escrevendo no quadro, branco, passando atividade e tudo mais, e a gente gravando lá full time. Eu sei que a gente foi sair de lá, era às meia-noite. Foi. Isso no teu primeiro dia de trabalho? No meu primeiro dia de trabalho. Imagina aí, eu menor de idade. Por que tu não Eu era menor. Tu tinha menos de Eu acho que 18? tava na transição ali ainda. Tu tava completando 18 anos, né? Tava completando. Aí, Não, mano, acho que tu já tinha, não. eu Tu não tem sei, quantos anos cara. hoje? É, Eu tenho 21. Não, eu acho que eu Isso já foi em tinha. Ah, não, É, eu já tinha já, tu tinha porque eu 18, lembro que eu fui na clipe dirigindo. E eu lembro que tu falou que também tava esperando pra tirar a habilitação e tal, não sei o quê. Foi mesmo na Aham. mesma épocazinha, Foi. assim. Enfim. Aí eu lembro que, tipo assim, tinha 18 anos, mas é aquela coisa, né? Pai e Aham. mãe fica no pé. Aí meu pai, 10 horas, Matheus, cadê tu? Eu falei, tô trabalhando, deixa eu trabalhar. primeiro dia. Primeiro que eu tava trabalhando na escola na época. Deu pandemia, a escola fechou. Eu só tinha aquilo ali. Eu falei, pai, eu tô trabalhando. 10 horas, 11 horas da noite, Matheus, cadê tu? Eu falei, pai, eu tô trabalhando, me esquece. Mandava foto, né? E o pai do Mandava Matheus achando foto. que ele tava lá, Bebendo e não sei o que ele achou que eu tava fazendo. Aí, dando meia-noite, ele falou, cadê tu vai chegar? Não, eu falei, pai, eu tô trabalhando, calma. E tanto é que hoje isso reflete na vida, porque foi a primeira experiência que eu tive com audiovisual. E se você for colocar na ponta da caneta, tipo, audiovisual você começou, tipo, 8 horas da manhã, você não tem hora pra parar. O bagulho é assim hoje. Hoje eu meio sei. que coisa de profissão, né? Sim, é a profissão. Hoje eu sei, os meus pais reconhecem isso, que tipo, eu falo, ó, eu vou. Ah, que hora tu volta? Não sei. É a hora que o trampo acabar. Começamos a gravar, o sol fechou, E nem não tem se- sol. E era isso que eu ia Vou falar. esperar o sol e nem aparecer. sempre as condições são ideais, né? É, exatamente. E geralmente sempre tem algo que... Geralmente não são. Tem um É. empecilho. É. Então, e foi desse jeito, o primeiro dia pelo menos. E aí O primeiro uma dia já loucura. ficou a lição, né? Eu não diria que era um desastre, porque assim, a parte boa, beleza, do Matheus chegou em casa. Eu fui ainda editar vídeo. Nessa mesma Foi. madrugada. Por quê? No outro dia de manhã tinha aula pra postar. Ah, Na sexta-feira. A gente Você gravou gravou o primeiro dia, foi na Foi? quinta, aí tu virou a Sexta madrugada tinha que gravando, sair essa aula editando pra editando. poder sair na sexta de manhã, porque tem turma de manhã e à tarde, né? Mas sexta de manhã vocês voltaram pra gravar? Não. Ah, tá. A gente gravava na quinta a aula da semana toda. Da semana. Isso. Aí tu gravou essa primeira aula da sexta. Isso. No caso, eu e aí gravei depois tinha da sexta, segunda. segunda e terça, se eu não me engano. É, Né? eu Até lembro- quarta. é. Algo assim. Como era com as professoras ainda escrevendo no quadro, eu lembro que a gente não gravou muitas aulas porque, tipo, Não dava tempo. encheu muito. Tinha É. professoras que eram um pouco mais experientes, digamos assim, né? Com a idade um pouco mais avançada. Então, pra ela era aquilo, era chegar lá na sala, escrever no quadro, Coisa passar por coisa, atividade, é verdade. coisa por coisa, Que eu- e o aluno aprende. O que terminou, o que demorou era isso, era o impasse. E aí é onde eu falo também, eu falo de novo, de pensar na questão, toda semana a gente se adaptava para os desafios. A gente chegou em conjuntos, mano, não dá para ser da forma que é. Vamos pensar numa solução que a gente consiga, de fato, fazer que seja mais rápido, porque não tem como, tá chegando meia-noite todo dia. Era um desgaste pra gente, um desgaste para os professores também. Imagina, tinha professor, né, que chegava mais cedo, ficava até tarde também. Então, toda semana a gente inventava algo novo. Sempre era uma coisa também que a gente comprava, tipo, um tripé. O começo, lembra? Eu jogava em cima das mesas lá, as coisas, a câmera ali, tipo... Era um tripé quase que de celular, pequenininho assim. Cara, aí foi colocava muito- uma mesa, colocava outra de frente pra poder equilibrar e colocava o tripé em cima e Pra a tu ter uma- câmera. pra tu ter Era uma ideia? pirâmide. Nessa Era. época, o Auri César, ele vendia essas coisas de equipamento, essas coisinhas. A gente comprou lá, pô. Dois dos nossos tripé, aquele tripézinho verde, mano. Tu lembra? Os pequenininhos maguinhos. A gente comprou lá com ele. Ele ia deixar lá na 3 e assim... Na 3 não, no Alencar. Foi muita coisa. Toda semana a gente tava ali. E aí foi quando eu pensei também. Eu disse, cara, a gente precisa estar investindo e tá... Então, toda a verba, de certa forma, que vinha da escola, eu tirava parte dos meninos, né? Que a gente terminou montando uma equipe. No começo ficou o Matheus e o Gerson por um tempo editando. Depois o volume aumentou. A gente precisou chamar o Lucas. O Lucas também tá com a gente desde o começo. E aí foi que a coisa foi, digamos assim, engrenando para crescer, né? A gente foi ali no processo de, pô, a gente agora precisa de comprar uma câmera. Na verdade, eu acho que a gente já tinha uma, né? Eu já tinha T5i, Eu acho que já né? tinha T5i já. É. Além do Alencar Freitas, mais ou menos A3, que já tava tomando forma. Além do Alencar, tinha mais quantos, mais ou menos, clientes aí? Ah, não eram muitos. Eu acho que tinha uns 10 clientes. Entendi. Eram uns 8 a 10 clientes, além do Alencar, na época.
Entendi. A gente tinha alguns clientes, tinha clientes de João Pessoa, tinha alguns clientes de fora que a gente atendia. Então, eu lembro que um pouquinho depois também dessa época, quando tinha as edições de vídeo, acho que até o André chegou também pro Alencar, não foi, mano? Na Foi, época, ele entrou pra Alencar edição Freitas, também, né? chamei pra Acho que ele nessa pra lá. época, o Matheus já tava desenrolando, já tava assim, já passando. O Matheus praticamente passou o bastão pro André. Na época ficou o André e o Lucas De só captação. editando. Não, de edição. Ah, tá. A captação, de certa forma, com o tempo também, como a gente precisava... no começo, a gente parava tudo, mano. Era o dia todo indo no Alencar Freitas, tipo assim, a Isso. gente parava tudo. Depois... A 3 eu já- grava Alencar Freitas, né, Era. na verdade. Uhum. Depois eu cheguei pro Matheus e fiz, mano, eu não consigo mais passar um dia todinho no Alencar Freitas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou te deixar responsável, o Matheus ficava responsável pela demanda do Alencar, juntamente com o Lucas, acho que com o Rafael às vezes também. Até Já Lucas, teve vez Rafael, até do André. meu irmão aí. Verdade, uma vez também o irmão O dele Eric foi, foi. o Eric foi. E aí eu deixava com o Matheus a responsabilidade, o Matheus tocava enquanto eu ia fazer as coisas. Eu vinha de manhã, trazia o carro cheio de coisas, pra ter ideia, mano. A gente trazia, pegava a televisão da minha casa e pegava a televisão da casa da minha sogra. De manhã isso manhã. pra... Não, a televisão pegava um dia à noite que eu já peguei o macete, né? Tipo, não dava pra pegar tudo de manhã. Planejado. Era. Mas aí a gente levava no carro, a gente abria a porta-mala, jogava uma TV deitada, as coisas em cima e a outra TV ia no banco de trás. E aí as bolsas com extensão, com os negócios, com cartão de memória. E era todo... Aí eu fazia isso, no final do dia eu passava pra recolher as coisas, né? Então, toda quinta era certo já isso. Qual que tu acha que foi o impacto desse esforço e dessa nova modalidade de ensino para a escola? Assim, como que tu enxerga hoje, vocês no caso, veem o crescimento da escola a partir disso aí? Cara, olhando para o negócio, né, com a visão de, digamos assim, de empreendimento, eu acho que a escola, ela não vou dizer que ela se salvou, mas ela teve ali a chance de prestar uma conta para o pai, de que estava, digamos assim, entregando o básico para o filho, ou então o mínimo necessário para que ele continuasse a estudar, né? Porque a gente sabe que não tem como, mano, você estudar... Tipo assim, o que a gente fazia era uma aula de 2, 3, 4 minutos. Não era a mesma coisa dos 45 minutos de aula lá. Então, o professor ele tinha um desgaste muito grande, porque a gente pensa que não, mas... Imagina o desafio que é pra gente, quando liga a câmera, mano, quando abre ali uma coisa pra gente fazer, a gente já fica ali, pô, gera aquela... Imagina um professor que, tipo assim, nunca foi acostumado com isso, como o Matheus falou, tinha professores mais experientes que nunca teve nem contato, mano, com tecnologia, então, no decorrer da coisa, teve o desafio de criar o slide, né, porque quando a gente tirou o quadro, né, voltando um pouquinho, quando a gente tirou o quadro, eu criei um template no PowerPoint, fiz uma identidade visual para a escola, botei o mascotezinho, botei a logo, a fonte da Gotan e tal, deixei tudo bonitinho, disse, ó, sigam esse padrão, montem a aula de vocês em cima desse slide. Algumas professoras conseguiam, outras não, algumas ficava bacana o slide, Ficava outras com já... Times New Roman, certeza que tinha. Certeza. E aí, assim, a gente viu que era um esforço muito grande de ambas as partes. Da gente também, porque, assim, de certa forma, eu abria mão de um dia de produção da 3 pra gente servir a escola, né? Então, era uma coisa que, tipo assim, não era toda empresa que faria, até pelo custo também, que a gente praticamente tinha um custo, tinha um preço de custo, né? Não dava pra, tipo assim, ganhar dinheiro com isso. O dinheiro que a gente tava ganhando, a gente tava reinvestindo e comprando equipamento. Porque era meio que... Era uma busca sem fim, né? Terminou, tipo assim, e não tava 100%, né? Então, era uma coisa que foi um aprendizado muito grande. Eu acredito que pra escola ela cresceu nesse sentido de pô, eu preciso de fato investir para conseguir manter os meus alunos. E pra gente foi um aprendizado muito grande de entrega mesmo, de querer fazer a coisa dar certo. Principalmente eu gosto muito de frisar isso por parte dos meninos, do Matheus, do Lucas, do André, e de todos os outros que participaram nesse período com a gente, dessa entrega de querer fazer o melhor. Acontecia muita coisa? Acontecia, muito desgaste. Às vezes, a correria do dia ali dava uma enraivada ali em alguma coisa, pô, não saiu do jeito que a gente queria. Mas acontece, eu acho que todo trabalho, o próprio nome já fala, é trabalho, né, mano? Então, se fosse bom, era lazer. Então, mas a gente cresceu muito como profissional, como pessoa. Eu acredito que todas as experiências, né, que a gente teve, a gente saía um pouco melhor. Por mais que na hora ali causasse um desconforto, mas eu acho que foi fundamental para o nosso crescimento esse momento da pandemia no Alencar Freitas. Eu acho que foi sensacional. Acho que tu pode até falar também, mano, alguma coisa mais sobre essa experiência. Sim, foi massa. Realmente era muito desgastante, porque
Como funcionou praticamente da mesma maneira. A gente entrava 8 horas da manhã, né? Almoçava por lá, praticamente não parava. Tinha, às vezes, quando atrasava um professor ou outro, a gente ficava ali na sala mesmo almoçando e o professor tocando o barco lá e gravando e assim ia. E aí e não era só gravar, tinha várias outras coisas. Por exemplo, eu era responsável por fazer o logger, né? Então, tipo, a galera, a gente quando a gente tava no melhor momento, assim, que tipo, a engrenagem rodava mesmo, eram 3 salas de gravação, cada um com 3 pessoas e as câmeras, né? Aí cada um com a claquete e tudo mais. E aí os meninos pegavam... Fala da claquete aí, pô. Não, a claquete, gente, a invenção foi minha, viu? Gostaria de deixar bem claro aqui. A claquete era o seguinte... O Lucas tá rindo ali, ó. O Lucas tá rindo porque ele sabe. Patente, pô. Ó, eu peguei uma pasta mesmo de plástico, aquela que a gente coloca documento, que ela é em L. Ela só é fechada na lateral e embaixo. Aí a pasta é transparente, né? Beleza. E dá pra escrever com pincel. Eu peguei, coloquei uma folha em branco dentro e pronto, ali era a claquete. Aí lá escrevia 7º ano, aula de geografia do data, dia né? 7/8 de 2022. Pronto. E colocava lá na frente da câmera. Na hora que o editor visse, a aula tá certa, vou editar essa daqui mesmo. E eu ia separando lá, porque sempre, normalmente iam pra 2 editores. Então, eu recebia o cartão de memória, separava lá, renomeava já. Decupagem também é verdade. Era uma tretazinha. Aí separava, colocava, esse vai pro Gerson, esse vai pra mim. Esse vai pro Gerson, porque foi um bom tempo que ficou entre eu e o Gerson. Verdade. Aí esse vai pro Gerson e esse vai pra mim. Isso quando dava tudo certo. Porque tinha dia que ou a gente não gravava, ou a câmera parava de gravar, ou esquecia, ou excluía. Cara, o áudio não pegava. O áudio não pegava. Teve época que a gente usou a câmera. Tem umas câmeras que se você coloca a bateria dela, que é aquela que vai na tomada, o áudio vai pro saco. Esquece. Então, mano, era uma aula perdida, literalmente. Eu lembro que uma vez a gente gravou, acho que foi a Carolina, não foi todinho, a aula dela todinha, e depois teve que regravar, porque não gravou nada. Tipo, só a imagem, não pegou a imagem. Mas nessa época, nesse dia aí, eu até lembro, foi o microfone que ficou desligado. Era um microfonezinho da boia, tinha um negócio lá de ligar e desligar. A chavinha. Aí ficou desligado. Acho que tava pra celular e tava na câmera, né, alguma coisa assim. E ela era professora do 1º ano, eu acho, e tipo assim, o horário dela era das 8 da manhã até o meio-dia, só ela. Então se a gente errou das 8 da manhã até o meio-dia, era mais 8 da manhã até o meio-dia, outro dia pra gravar de novo. Então foi muita treta, muita coisa, mas muito aprendizado e, cara, foi sensacional, assim, pra aprender mesmo que é o trampo de guerrilha, né? Quem queria aprender. Quantos vídeos tu entregava, assim, por dia? Por dia? Quando a engrenagem tava bem, né? Quando tu, tipo assim, já tinha pegado o jeito e tal, tu lembra, assim, de mais ou menos quanto que dava pra entregar? Eu cheguei a entregar, eu acho que em torno de 8, 9 vídeos, não foi? A média, se eu não me engano, era 7 vídeos no dia, né? Era 7 turmas, né? Era. E às vezes o Matheus entregava mais. Eu lembro que tinha, tipo assim, os maternais era muito rápido. Então, tipo assim, se ele pegasse, ele entregava 12 numa tacada só. O que demorava mais eram os maiores. Sim. E tinha muita coisinha, às vezes o professor errava, cortava. Às vezes o professor saía de cena pra pegar o material pra mostrar pro aluno, então tinha que cortar, tinha que fazer alguma coisa nesse sentido. Lembrei agora do dia que o Matheus tava gravando a Carolina falou alguma coisa. Foi, ela falou, ela pegou alguma coisa lá, não sei. E ainda tinha esses erros da edição, que acontecia, meu irmão, eu ficava com o corpo frio na hora. Eu lembro desse erro, o que aconteceu? Eu tava gravando ela, aí ela pegou alguma coisa, aí ela falou alguma coisa errada, não sei o que aconteceu. Ela falou, Matheus, tu corta essa parte, senão eu vou te matar, viu? Na tora, ela falou isso. Eu pensando em casa, as crianças assistindo. As crianças, mamãe, a professora vai matar o tio Matheus. Aí eu sei que, aí beleza, né? Aí eu, vou ter que cortar essa parte. Quando eu fui editar, não cortei. Deixou. Tava lá no ar a aula com a professora querendo me matar. Outra coisa muito engraçada também, o Lucas às vezes exportava o vídeo, aí tava lá o vídeo, meia hora de aula. A aula tinha 7 minutos, Lucas. 23 minutos de tela preta. Era o pior, e o pior era explicar pra Iraci que aquilo ali não era aula. Caraca, um trampo, hein? Ela fazia, Davi ligava, mano, braba já. Davi, como é que pode? A aula tem 30 minutos, só tem 7 minutos de aula gravada e o restante da aula, cadê? Eu fiz, não, Iraci, a aula era 7 minutos mesmo. Ela fez, não, tá errado, tá 30 minutos lá o vídeo. Aí quando eu ia lá, meu irmão, Lucas, aí
Tava lá, pretona. E já depois que subia pro YouTube, não tinha mais o que a gente fazer. E detalhe, a gente entendi, era pô. tudo no YouTube. Então era uma mão de obra, eu lembro também, o Matheus gerenciava o upload Era dos... tipo Cara, era uma mola. playlist por turma. Isso. Era? Isso. E aí a turma recebia a playlist. Recebia o link, a gente soltava a aula e soltava o link no grupo pra Val. A Val disparava, né? Eu acho que chegou um tempo que, como já tinha muita gente inscrita, acho que a gente chegou até a bater 1.000 inscritos na época. Foi muita gente se inscrevendo, os pais, né? As coisas. E aí, já chegava a notificação, foi ficando automático. Depois a gente foi ficando mais tranquilo. No meio da coisa, assim, tipo... do meio pro fim, a coisa foi ficando mais leve. Já era muito mais rápido. Tinha dia que 4 horas da tarde a gente já tinha terminado. Então, assim, o começo realmente foi muito pau. Por conta Todo disso. começo é difícil, né? De qualquer coisa. Então, a gente também não tinha a expertise de fazer a parada. Tipo assim, hoje eu fico pensando, meu Deus, se a gente fosse fazer hoje, refazer as aulas. Tipo assim, hoje imagina o que a gente entregaria, né? Sim. Mas isso é um processo. Então, eu costumo falar que, tipo assim, a gente tem que ser grato. Por esses momentos, eu acho que a 3 hoje, ela é o que é hoje, por esses momentos. Pela entrega que a gente teve, pela vontade. Porque, assim, ali era um momento de, por exemplo, da gente, pô, isso aqui não é uma coisa que dá pra mim. Porque eu poderia pensar, muitas vezes eu cheguei pra Em, assim, e às vezes ela me questionava muito sobre isso. Assim, então acho que compensa fazer isso, tipo assim, esse esforço todinho pra isso, pra nada. E eu ficava, tipo assim, eu acreditava muito mais no todo, no projeto como um todo, porque eu sempre pensei, a 3 é um projeto, não é um projeto meu, é um projeto de todo mundo. Então, o Matheus, ele tá aqui dentro, é um empreendimento ele também, é um investimento dele, é um investimento seu, é um investimento de todo mundo que tá aqui dentro tá investindo na 3. A 3 investe em vocês, vocês investem na 3, então é uma troca. Então, quanto mais a gente pensa num bem comum, se eu pensar, por exemplo, a 3 crescendo, eu vou fazer o Júlio crescer, você vai pensar, pô, vou fazer a 3 crescer porque vai fazer o Davi crescer. E assim vai. Todo mundo vai crescendo em um único propósito. Mas a gente tem que ser grato por essas coisinhas, né? Por essa dificuldade. Eu acho que muita gente abandona o barco no meio do caminho, principalmente quem trabalha com audiovisual. É muito difícil, então chega uma hora que o cara, pô, aí desiste, não consigo ter mão de obra, tal, não sei o quê. É difícil. A gente, eu acredito que assim, a gente teve até sorte, mano, no percurso de encontrar pessoas que tinham um mesmo propósito, de querer tá fazendo a coisa junto, por mais que em um momento ou outro termina saindo do projeto, mas assim, fica uma relação e fica uma coisa boa, de que tipo assim, não foi algo ruim, né? Que foi um aprendizado. Então, eu sou muito grato mesmo por esses momentos e tá com o Matheus aqui, tipo, faz total sentido e jus a essa época e quanto foi bom a gente ter crescido junto nesses momentos aí de muito aprendizado. Foi muito aprendizado mesmo. Com certeza. E aí, no caso, essa gratidão que tu fala, eu queria que tu contasse pra gente, só pra gente voltar um pouquinho, pra dar um pouquinho mais de contexto, e aí eu queria passar depois pra fase 2, que a gente tinha separado quando a gente conversou. Antes de ir pra fase 2 da 3, o Davi não é de Porto Velho, pra quem não sabe. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho como foi chegar numa cidade que não era sua, que você não estava inserido. Uhum. Como que foi se inserir? Tanto, eu digo emocionalmente, porque não é fácil, né, por causa de coisas que você tem que se desapegar, mas também eu me refiro à parte de negócio mesmo, de mercado. Como que foi essa adaptação? Que dia que tu chegou aqui em Porto Velho? Como que foi? Cara, Conte-me cheguei em Porto Velho dia 3 de janeiro de 2019. Acho que cheguei aqui cheio de vontade de fazer as coisas, cheio de sonhos, cheio de realizações, ao mesmo tempo cheio de expectativas, não só expectativas boas, mas expectativas de dúvida, do tipo assim, pô, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Como você falou, cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém, minha família é toda de João Pessoa, meus amigos são de João Pessoa, e eu cheguei numa situação que eu, tipo assim, caraca, o maior desafio da minha vida, minha namorada até então grávida, né? Eu na cidade dela, tipo assim, desafios, mano, tipo assim, eu não consigo ver um cenário, tipo, sem R$1 no bolso, vivia, tipo, cheguei pra morar na casa da minha sogra de favor, digamos assim, né? É até estranho falar isso, mas, tipo, era verdade, né? E eu tinha em mente, tipo assim, muita coisa que eu queria fazer, mas ao mesmo tempo eu ficava, pô, como é que eu vou fazer isso, né? Então, assim que eu cheguei, troquei uma ideia com o meu sogro, com o Omar, e aí ele fez, cara, tem um amigo meu que tá com um projeto assim, assado, que foi quando ele me apresentou o Antônio.
E aí fez, cara, ele tem um projeto lá, ele tá precisando do design, tá precisando de alguém pra tá cuidando das coisas lá pra ele. Ele trabalha com site, com isso. Até então não tinha entendido muito a proposta da empresa, né? Quando eu cheguei lá, ele tinha mais de um negócio, eu entrei, tipo, realmente com muita vontade de fazer o meu trabalho, de fazer as coisas. Até então me encaixei na escola dele, na escola de programação, que foi onde a gente trabalhou junto, um pouquinho pra frente, foi justamente onde eu conheci o Matheus. Então eu trabalhei lá, acho que uns 8 meses, né, de fevereiro, já assim que eu cheguei, tipo, passei acho que uns 15 dias só sem trabalhar, tava ainda conhecendo a cidade e tal, já comecei a trabalhar. E aí de lá pra cá, de lá até agosto, foi quando eu fui me adaptando. E aí é onde entra, de certa forma, o meu pensamento de empreender, né? Eu fui observando o mercado, tinha recebido uma proposta de uma agência aqui para trabalhar na parte criativa, tipo ser um diretor de arte, alguma coisa assim. E aí eu fiquei naquela meio balançado, mas ao mesmo tempo eu fiquei, por ter tido a experiência lá com o Antônio e tipo assim, ter visto que o mercado era muito aberto para o marketing, eu fiz, cara, eu acho que eu não vou entrar agora nesse negócio. Acho que eu vou começar, porque na verdade foi quando eu tinha acabado de chegar de Florianópolis. Eu fui para um evento lá, inclusive pela empresa do Antônio. Fez a boa, parceiro. Aí, Lucão, valeu. Valeu, mano. E aí eu fui para esse evento, mano, que era um evento de startups, o Startup Summit. E foi um evento que, tipo assim, mudou a minha cabeça, mudou a forma de eu pensar, a forma de eu ver. Tipo assim, eu comecei a enxergar as coisas com outros olhos. Tanto é que até hoje isso tá na minha cabeça. Tipo assim, todas as experiências que eu tive, as empresas que eu visitei. E aí foi quando eu comecei a fazer network de verdade, com pessoas então, que... Tu tirou dinheiro pra ir pra lá. Hã? Da onde Não, tu então, tirou deixa eu dinheiro pra contar lá? a parada. Quando eu trabalhava lá com o Antônio, ele financiou a minha ida. Né? Ele falou, mano, eu quero que tu vá lá. Eu não vou ter como ir, se eu não me engano, ele estava nos Estados Unidos, estava viajando nos Estados Unidos. E aí ele fez, mas eu quero que tu vá. Comprou, não sei se ele tinha comprado pra ele, depois passou pra mim. Mas enfim, eu só sei que eu fui, né? Cheguei lá, eu tava como representando a empresa dele. E, cara, era muito, assim, uma atmosfera muito, muito, muito diferente. Tanto do que eu vivi na Paraíba, em João Pessoa, como com o que eu tava vivendo aqui em Porto Velho. Então eu fiz, cara, a perspectiva de negócio era muito maior. A coisa, tipo assim, era muito mais aflorada, esse lance de startup. Enquanto aqui hoje ainda é algo muito ali nas incubadoras, ainda é uma coisa muito, muito nova. Lá já estava pipocando, então as empresas tudo doidas para investir em empreendedores, enfim. Já estava um movimento muito grande. Eu fiz, cara, eu preciso empreender, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí, nessa viagem, eu fui com o Geilson, era meu parceiro de quarto, o Geilson e a Patrícia, da agência Guia 10. E aí a gente trocou muita ideia sobre marketing, sobre negócios. Na época até, eu lembro, o Geilson, pô, mano, tu trabalha com brand e tal, não sei o que, a gente tá precisando de brand lá pra agência. Terminou que eu nem cheguei a trabalhar em parceria, né? Hoje a gente é parceiro, mas assim, na época eu não cheguei a trabalhar, tipo, na Guia 10. E aí foi quando, de fato, era finalzinho de agosto já, e foi quando eu decidi, tipo, vou meter a cara e vou empreender. E aí foi quando eu saí lá do Antônio e me vi nessa situação. Agora, tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa. E aí peguei ali os meus poucos conhecidos, que no caso era o Monilson. O Matheus também foi um cara, sem ser o Matheus aqui, um outro Matheus, que é o genro da tia Cris, lá do Alencar Freitas, que tu conhece. Tá. E o Matheus, ele me apresentou algumas pessoas, que foram pessoas chaves, inclusive o Alencar Freitas veio por uma indicação dele, que, assim, eu gosto até de falar, eu já falei pra ele várias vezes também isso, que ele foi uma pessoa muito importante, sabe? Tipo assim, você abençoar uma pessoa sem nem saber que tá abençoando, tipo, de uma forma indireta. É uma indicação que você faz, é uma boa recomendação que você tá ajudando uma pessoa que você nem... Então, ele foi, justamente, talvez, ele nem saiba, tipo assim, o quanto que ele foi... Talvez não tenha sido nada pra ele, né? Tipo, Justo, só uma indicação, tipo assim, quem é que faz isso aqui? Falar com o Davi, ele faz. Né? E mudou a minha vida, porque assim, as conexões que a gente fez naquela época, o que permitiu a gente, de certa forma, startar os projetos, conhecer clientes, conhecer as pessoas aqui, foi muito grande, tipo assim, abriu algumas portas, né? Até a própria Clipe também, a Noidui veio através da Clipe na época. Então, assim, foram negócios que a gente cresceu junto, né? Se a gente for lembrar da história da Noidui, tipo, quando começou, era também pequenininha, dentro da casa da Tícia. Tem uma história bem parecida, né? E a gente foi crescendo meio que em conjunto.
Então, na maioria dos casos, todos os nossos clientes, mano, se a gente for olhar assim, observar os históricos, a gente teve uma parcela de uma culpa boa no crescimento delas, né? A gente fez teve uma importância. Então, para mim foi muito desafiante, tipo, chegar e, tipo, pô, eu preciso agora conhecer, fazer network. Então, eu sou tranquilo, eu sou um cara comunicativo. Eu nunca tive muita dificuldade de fazer relacionamentos, né? Mas o fato de eu estar em outra cidade meio que era, ao mesmo tempo, muito desafiador. No caso, acho que, pelo que ficou claro, pelo que tu falou, o que mais te ajudou na adaptação foi um bom relacionamento com pessoas certas. Isso, perfeito. Né? Eu acho que não tem analogia melhor, isso mesmo. Porque termina que essas conexões que a gente faz, por isso que é muito importante. Networking, ele é fantástico na vida da gente. Ele conecta a gente a pessoas que mudam a vida da gente, a gente nem sabe. Não sabe. Então, uma coisa também é uma coisa que você ter um bom relacionamento hoje, assim, de vida, você não sabe o dia de amanhã, tá ligado? Então, quanto mais você cativa um ambiente saudável, pessoas saudáveis, e quer de fato tá conectado a essas pessoas, faz total diferença. Principalmente no lá na frente, que é o que a gente não, digamos assim, a gente não sabe. O passado a gente já passou, então a gente já não tem mais poder sobre ele. O presente é o que a gente tá administrando hoje, mas o futuro, mano, né? O futuro é algo... Pô, amanhã o Matheus pode estar aqui de novo com a gente. Nada impede, né? Então, assim, a gente realmente a gente não sabe como as coisas, elas vão acontecer lá na frente. E essas conexões, elas me permitiram isso, mano. Ver uma perspectiva lá na frente de futuro que foi realmente muito importante. E aí foi conectando, mano. Uma ponta a outra, cliente chegando, indicação. Eu acho que, pelo fato da gente não ter tanto tempo, nem estrutura, até para investir em marketing, tipo assim, a gente não tinha estrutura para, tipo assim, vamos atrás de cliente. Os clientes é quem vinha. Porque, de certa forma, um indicava, puxava pra cá, mano, os caras fazem o trabalho ali. Tinha que se virar pra poder atender. Pra atender. Então, chegava, Matheus, vou contratar uma pessoa, mano. A gente tá precisando disso aqui. Aí eu lembro que na época entrou o Tony, acho que foi o primeiro. Foi. Que aí é onde vem também a parte lá do quartinho. Pronto, né? era onde eu queria chegar. Era aí que eu ia falar já. Quando a gente sai da Clipe, na pandemia, eu me vi na situação de, pô, essa casa aqui é muito pequena. Não dá, foi até uma das últimas vezes lá. O Matheus foi lá, acho que foi no dia que eu realmente apresentei pra ele o Premiere, abri o Premiere pra ele assim, mano, isso aqui é o que tu precisa aprender pra fazer as aulas. Desde esse dia, eu até cheguei pra ele depois, disse, mano, vou me mudar, preciso que tu me ajude, tem como tu me ajudar aqui, dar uma força na mudança. Acho que 1 semana, 2 semanas a gente se mudou. Quando a gente se mudou lá pra essa outra casa... Só abrir o parênteses aqui, que na mudança eu também fiquei até meia-noite. E aí, eu e meu pai ligando de novo, né? Matheus, onde é que tu Cadê tu, Matheus? Que mudança é essa que não acaba? Tô na mudança. Antes era, tô no trabalho. Tô na mudança. E o mais engraçado é isso, né? Tipo, a casa era do tamanho de ovo, mas podia todo ir em mudança quase. Que isso? Foi, pô. A minha foi mais fácil. Do Júlio foi 2 viagens. E aí, quando a gente se mudou pra lá, a gente foi pra uma casa um pouco maior. Um pouco maior não, bem maior do que a gente tava antes. E aí eu fui porque lá tinha uma edícula. Lá nos fundos que eu fiz assim, pô, não, eu vou aqui, vai ficar massa, a gente vai fazer um escritório aqui, a gente vai poder trabalhar. Na minha conta era eu, Matheus e mais alguém. Né? Na época nem tinha, assim, tipo, definido quem era. Eu acho que o Lucas, ele tava editando de casa. Aí eu acho que, mano, acho que tu vai precisar de tu vir pra cá e tal. Aí ficou uma logística meio doida, porque a gente não tinha estrutura, não tinha computador. Então o Matheus trabalhava com o notebook dele, o Lucas trazia o computador dele pra trabalhar lá. Então todo dia desmontava, trazia, então era uma mola. E era bem pequenininho, era tu entrar, sentar e sair de ré depois, pô. Não dava nem pra virar. Mano, esse estúdio aqui é muito maior. Pô, é maior ainda do que a sala que a gente tava. E foi lá que realmente a gente cresceu. E foi a loucura mesmo. Porque até o Alencar Freitas, eu tava editando só vídeo, né? Aí depois, e tipo, eu fui pegando gosto pela coisa, aquela parada que eu falei, do cara se dedicar e virar um talento. Então, eu fui pegando gosto pela coisa e aí o David falou, mano, acho que rola tu vir pra empresa, né? E deixa isso aí de lado. E aí foi onde a gente terceirizou e deixou a edição com outras pessoas. Ele ficava só administrando, o Matheus era responsável já por essa galera. De estar cobrando, fazia os uploads, né? Era? Fazia os uploads no YouTube. No YouTube e tal. E aí eu ficava mais nessa parte. Aí de fato eu fui pra 3, né? E aí deixei de... Aí eu ia pra Alencar Freitas só pra cuidar, né? No dia, gravar e tudo mais. E de lá também trabalhava de vez em quando. E aí assim foi.
E aí continua a história do quarteto. Nessa época a equipe ela era formada por tu, Davi, aí tinha o Matheus, aí tinha quem mais? Eu acho O que nessa Lucas. época o Gerson já não tava editando mais, né? Eu acho que quando a gente se Não, mudou. acho que não tava não. Aí o Lucas tava editando, Então eram 3 pessoas. O André o André. e 4. tinha o Tony já, eu acho, não tinha? Aí foi quando o Tony chegou, que eu lembro até que eu tava falando hoje de manhã mais cedo. Eu não sei se o Matheus lembra também. A sala era muito pequenininha, era um L. Aí aqui ficava um computador, que era o meu ficava aqui, o Matheus ficava na outra ponta, na janela assim, perto da janela. Aí tinha um espaço que era um L. O Lucas ficava na quina. O computador dele ficava assim, ele ficava na quina e ficava o André, eu acho que do lado do Lucas. Um negócio assim. Aí depois eu fiz, mano, não vai dar mais. Quando o Tony chegou, o Tony foi pro meu computador e eu fui lá pra fora, eu tava falando pra ele, Ixi, tu lembra? Esse dia foi... Meu Deus, mano. Esse dia foi... E aí tava tão... Aí eu fiz, Mas caraca, porque não tá dando mais. Mano, não sei, pô. Mas parece assim, que tipo assim, marcaram aquele dia e falou, ó, esse dia aqui vai ser uma Quebrou o merda. ar-condicionado. O ar-condicionado tava ruim. Aí o Davi tinha que ir lá pra fora, levou O uma mesa lá pra Lucas. fora. Ó, o Lucas tá de prova. Mano, foi tipo assim, marcaram o dia assim, ó. Ó, isso aqui é o dia, viu? Ó, vai dar todo tudo mundo errado. nesse dia. Tá. Beleza, foi marcado, Davi foi lá pra fora. Aí Davi sem internet. E agora, o que que faz? Joga o cabo de rede pra lá. Aí Caraca, não funciona. verdade. Foi, pô. Aí, e calor do caramba. O Davi já tava trabalhando sem camisa lá do lado de fora. Todo mundo lá, no home office lá, de boa, trabalhando. E o Davi já sem lá camisa fora. lá, alucinado. Mas também Calor do caramba era muito mesmo. quente Era lá. muito quente aquela E área o lá. ar-condicionado quebrado e a gente... Era o Davi com calor lá fora e a gente Vocês morrendo de com calor. calor lá dentro. De calça e É, camiseta. de calça e Vocês camisa. tirar, né? Ah, a gente tava trabalhando, né? Também não... Deveria ter deixado, pô. E, de certa forma também isso era muito engraçado, porque muita gente também não sabe, né, mano? Principalmente os clientes novos que chegaram agora, não sabe que a 3 era dentro da nossa casa, literalmente. Então, assim, não, era privacidade zero, era muito compartilhada a minha vida. Então, se saísse pra peidar lá fora, mano, tipo, dava pra escutar que tinha alguém passando no corredor Aham. pra ir pro banheiro. Então, assim, era tudo muito... como é que eu posso dizer? É tudo muito família mesmo. Era um espírito de família, porque, de fato... todo mundo acreditava que aquilo ali uma hora ia virar, né? Então, além de certa forma, eu estar na frente, meio que guiando guiando o barco, trazendo, de certa forma, uma estratégia pra galera, mas eu acredito também que foi muito importante todo mundo acreditar no projeto. E era muito legal, mano. Eu acho assim, a gente lembra, na época, assim, como eu falo, tem a hora do desgaste, mas pô, é muito legal lembrar disso, pô. Não tem como não lembrar e não sorrir. Porque, de fato, era muito bom. Hoje a gente conta sorrindo, né? Mas no dia era pena, meu irmão. Legal. Aí o Tony chegou. Aí foi quando deu digamos assim, deu uma melhorada no nosso design. Tipo assim, ficou... Porque É porque era contigo só, né? Isso. Então, Até o Tony chegar. eu fazia tudo. Então era muito rápido. Eu tinha que fazer as coisas muito rápido porque eu dependia de fazer meio que tudo. Criava os cronogramas, que na época que eu lembro não tinha uma definição tão exata de cronograma. Então, eu abri o Photoshop, mano. Ia criando os posts dentro do Photoshop, pra tu ter uma ideia. Uhum. Tipo, eu abria assim 12 pranchetas, eu ficava olhando para as 12 pranchetas, eu preciso agora fazer 12 posts. Uhum. Ia na guerra, tipo, de noite, trabalhando e fazendo. Então, uma das coisas que eu também mais aprendi e cresci era justamente nesses momentos. O momento que eu parava assim, que eu me via, tipo, eu preciso dar conta. Não é nem porque eu queria, é porque eu precisava dar conta mesmo. Se eu quisesse fazer o negócio crescer, se eu, por exemplo, eu me comprometia com alguém para fazer para pagar o salário, ou enfim, o serviço, ou então me comprometia em comprar alguma coisa, sei lá, parcelado, alguma coisa, eu sabia que eu tinha que entregar aquilo. Né? E uma das coisas que eu falo também, para muita gente que pergunta para mim, como foi no começo, tipo assim, empreendedorismo não é coisa muito simples, não é fácil. Tipo assim, é você de fato abdicar de muita coisa. Não é uma coisa assim que, é só mar de rosas. Não. É muito pelo contrário. Tipo assim, se você não tiver uma vontade muito grande, ela tem que ser muito maior do que tudo, você não consegue, porque você vai ter lapada de um lado, por exemplo, minha esposa me cobrava muita atenção. Minha filha tava lá bebezinha. Então, era uma coisa que às vezes eu parava assim, tipo, só no meu íntimo eu sei. Tipo, às vezes eu parava ali de madrugada e eu chorava, mano, de frente ao computador assim, e, tipo, eu precisava dar conta daquilo ali. Não era nem porque eu, tipo, eu quero ganhar dinheiro, não era só isso. Não, mas nunca é. Era, tipo assim, a responsabilidade de já ter, quando a coisa foi crescendo, a gente passou pra sala, de já ter, tipo, 8 pessoas trabalhando junto.
Então eu já tinha uma responsabilidade muito grande. Eu parar assim pra pensar, pô, dia 1, pô, tenho que pagar aqui, sei lá, 10, 15 mil, juntando todo mundo, juntando as contas. Então já era uma responsabilidade muito grande. E naquela época não tinha um fluxo financeiro, não tinha uma... O cliente atrasava, mano, pô, atrapalhava toda a minha logística, então era uma coisa que, tipo assim, gerava uma responsabilidade muito grande, não só o lado financeiro, mas o lado de conseguir dar conta. Né? Então, muitas vezes eu acho que até... Não, pode falar. Até, às vezes, o Matheus lembra, tipo assim, eu ia abrir às 3 de manhã, mano, com a cara, tipo assim, de sono, às vezes eu tava de bermuda ainda, porque eu tinha acabado de dormir, pô. Era quando os meninos chegavam na 3, eu acho que o Lucas também chegava cedo. E eu era pontual, 8 horas eu tava lá, ó. Pi, até o tempo que depois eu cheguei pro Matheus, mano, vou te dar uma chave, vou te dar uma chave, porque tu já chega, tu já abre, tu já entra, porque, mano... E isso que o Davi falou é até muito importante, porque tem uma fala do Joel J que ele comenta muito sobre isso, que tem 3 pilares que a gente tem que levar muito em consideração na nossa vida, que é a saúde, a família e o trabalho, né? Sem saúde você não cuida da sua família, e sem a família você não está estabilizado e também não está bem para o trabalho. Mas, tipo, ele estabelece que a prioridade é saúde, família e depois o trabalho, né? Só que em algum momento da nossa vida, essas ordens se invertem. Tanto é que, por exemplo, tu vai ver um empreendedor, beleza, o cara era bonitinho e tal, o cara começa a empreender, surge uma barriguinha, o cara já vê alguma coisa, entendeu? Tipo, sempre tem a não dar tanta atenção pra família. A gente reconhece isso, porque... Problema de vista. Exatamente. Quando o Davi tava na parada do empreendedor, como eu acreditei no projeto, eu quase que virei, tipo assim, tá ligado? Porque, realmente, a gente chegava a trabalhar no domingo, tá ligado? Verdade. Então, tipo, trocar essas coisas e também saber voltar, tá ligado? De tipo assim, a gente colocou o trabalho como prioridade, beleza. Deu uma estabilizadinha ali, beleza, agora Preciso trocar, né? Vamos dar um destroço aqui, coloca a família em primeiro lugar e tal, entendeu? Então é uma parada assim que é muito louca e cabe a nós também saber controlar, saber né? Isso administrar, isso é verdade. Não, e isso, por muito tempo, eu não conseguia administrar isso, porque, de certa forma... É aí onde vem também o outro lado. A 3, ela cresceu muito rápido, mano. Se a gente for observar assim, e foi um boom muito grande que em alguns momentos eu me sentia perdendo o controle, sabe? Tipo assim, caraca, eu preciso ser mais porque eu não tô conseguindo dar conta da coisa. Tipo assim, era muita responsabilidade, a coisa crescendo, mais gente entrando. E a gente sabe que a gente fala de processos em tudo que a gente faz aqui. Né? E, na verdade, na vida da gente, tudo é processo. Eu falo até... Mano, um relacionamento é uma empresa. Se você for olhar o lado, tipo assim... tem todos os lados. Então, tudo é movido por processo. Então, às vezes, eu me via... quando eu não conseguia, de certa forma, estar dentro do processo ali, fazendo a coisa certinha. E fazia isso. Atropelava um dia pela noite. Atropelava, por exemplo, uma hora que eu poderia me dedicar à minha família. A estar me vendo no trabalho. Ou, às vezes... como é que eu posso dizer? Ou às vezes não dando aquela atenção que eu realmente deveria ter dado, aí vinha a frustração, por outro lado. E essa coisa de, tipo assim, já começar a me sentir culpado por isso. Então era um sentimento muito louco. E eu admiro muito o Matheus com relação a isso também, que ele sempre chegava pra mim, quando ele tava passando dos limites, assim, ele chegava assim, mano... Eu não consigo, tipo assim, ter até X de demanda. Eu preciso, tipo, diminuir minha demanda. Teve uma época quando ele estava também na escola, precisou diminuir a carga horária dele. E assim, eu entendia que era o limite, mano. Tipo assim, a gente tem que entender esse limite, né? Então, por muitas vezes eu não consegui me dar esse luxo de, tipo assim, de vir, de tipo, pô, eu preciso diminuir aqui a minha carga por ser muito grande. Só que hoje eu já olho pro Matheus como um exemplo pra mim nesse sentido e eu já consigo, tipo, lembrar das coisas que ele falava pra mim, tipo assim, pô, realmente, eu preciso hoje, por exemplo, no domingo fazer um churrasco em casa e comer com a minha filha na piscina. Porque eu tenho que proporcionar isso. Porque imagina, se a gente só trabalha e lá na frente, por exemplo, a minha filha, ela não guarda uma recordação. Tipo assim, pô, quando eu era pequeno, meu pai brincava comigo. Trabalha pelo dinheiro, tem o dinheiro, mas e aí? Não adiantou, né? Não adianta de nada. Então, essas coisas, assim, que fez, de certa forma, a gente entender o que precisava fazer, né? Dentro daqueles momentos ali que uma hora ou outra a gente tava ali focado no trabalho, mas eu acho que é isso. Quando a gente tem esse equilíbrio e manter esse equilíbrio, é um desafio também. Porque você precisar, de fato, amadurecer. E eu acho que isso tudo vem, mano, do amadurecimento profissional, amadurecimento como pessoa. E acho que são fases mesmo também que faz você também tá pronto para essas mudanças e essas adequações, digamos assim, de rotina.
Isso. E aí, contextualizando que tá assistindo, e o Davi, ele já não... A 3 já não conseguia ficar dentro daquele quartinho. Que tinha lá 3 metros por 3, mais ou menos. Era né? menos, era 2,5 por 2,80, se eu não me engano. Se eu não me engano, tipo, era a primeira formação. Então, e aí chegou um tempo que o tanto de pessoas na equipe já não dava mais dentro daquele local. E aí o Davi teve a brilhante ideia de perder a sala da casa dele. Mano, nesse dia, meu Deus. Foi outra mudança, né, mano? Não, pô, não. Não era só isso, né? Não foi isso, porque tipo assim, pô, você tem a sua casa, beleza? Agora eu chego pra ti e falo, mano, lá na tua casa, eu vou tirar a tua sala e vou colocar um monte de computador lá, um monte de nego lá dentro. O sofá E é isso. não tem mais. Não tinha mais. Tipo assim, Seria eu pra até casa da minha entendi a sogra. ideia do Davi, porque a sala dele era o quê? Tinha um sofá, tinha um tapete Uma e a TV. TV na parede. Pronto. Só. Era essa a Pra sala. tirar era facinho. Não, pra tirar era fácil. Agora, colocar o restante das coisas era difícil. Não só isso, mas porque é o seguinte, pro homem, fazer isso é de boa, pô. Pô, se tu quiser montar o teu computador lá no meu quarto, tu vai lá, entra e a gente fica de boa. Agora pra mulher, mano, não rola, pô, não dá certo, velho. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Aí o Davi falou, mano, eu vou conversar com a Ian pra poder colocar o negócio lá dentro. Aí eu falei, Eu cheguei pro Matheus e tudo era assim. Mano, vamos ali na sala rapidão. Pegava a treina. tudo era assim. Tudo escondido. Não, e na época não tinha aquela porta, né? Que a gente depois colocou É. o seu Ronald, colocou lá a porta. Eu falei, mano, vamos lá. A gente medindo. A gente desenhou tudo, tipo assim, mais ou menos a ideia de como queria, né? A mesa lá grandona, era uma mesa para 4 pessoas. Foi a primeira formação, a TV na parede. E depois a gente vai terminar que vai entrar nesse papo de falar, a gente pintando, a gente pintou tudo, Tem organizou. como abrir o Instagram da 3, Lucas? E jogar aqui nessa tela? Enquanto a gente vai falando aqui, eu acho que vai ter foto dessa época por lá. Eu acho que... No story. Tá eu só de shortinho lá, pintando a parede, assim, bem de boa. Eu faço assim, mano. Eu abro, depois o Lucas coloca na edição. Porque tá aqui no PC. Ah, tá, entendi. Não, então fechou. Mas assim, a gente coloca os stories depois no... Mas não, tem muita coisa. A gente, tipo, pegou... Foi tudo feito, mano, era tudo muito... Chegava assim e disse, mano, vou comprar uma mesa. E Comprava a depois... mesa. Depois, mano, as cadeiras eram aquelas azul que nem se mexia. Sei. E depois de quanto tempo, de quando tu falou com o Matheus que tava pensando em colocar na sala, Acho que até vocês de fato entrarem lá, foi quanto 2, tempo? 3 dias. Mas era, pô. Porque, aí? tipo assim... Beleza, o Davi tomou a decisão A demora no dia. era seu Ronald de entregar os móveis, mano. Porque a gente trabalha com marketing, mano. Marketing é aqui, ó. Full Tá time. ligado? Então, tipo assim, era a gente falar, vamos mudar? Vamos. Preparou tudo pra mudar? Preparou. Foi. Aham. E no outro dia tem que estar lá, Porque não pode perder o time. Exatamente, pô. Tanto é que a gente trabalhava até sexta, né? No sábado aconteceu a mudança. Aí no domingo, na segunda, aí o Davi falou, mano, segunda a gente tem que estar trabalhando aqui dentro, pô. Aí beleza. Providenciou ar-condicionado e tudo mais e tal, não sei o que. Instalação elétrica, onde é que vai ligar as coisas? Aí foi aonde entrou, que a gente tava lá no domingo, fui pra lá domingo de manhã. Verdade. Corta fio, instala a tomada, faz tudo A gente pra fez poder... um gridzinho. O mesmo grid que tá aqui Sei. na frente hoje. Foi o na grid sala de dele. lâmpada, tudo, deixa os computadores arrumadinho e tal, pra na segunda-feira chegar e só trabalhar, não mexer com mais nada, porque senão não dava conta, era muita coisa e era assim que a gente tocava o barco, porque senão não dava certo. E dava. Na segunda-feira tava tudo bonitinho. Tava tudo arrumado. E assim, o que eu mais gosto é justamente disso. A gente metia meta, isso assim, na quarta-feira, quinta-feira, eu disse, mano, a mesa chegando, seu Ronald já tá pra entregar. E aí a gente tá aquela ansiedade. E aí, mano, vamos se mudar quando passar, né? E aí, já ficava, já naquela, porque já gerava uma expectativa em todo mundo. Não, assim, foi uma grande expansão. Era um local Sim, que cabia sim. 4 Acho que pessoas. triplicou o espaço, né? Triplicou Digamos o assim. espaço. Principalmente o espaço útil, né? De pessoas Sim. que cabiam dentro, né? Ali, com espaço, né? Porque lá era um local que cabia poucas pessoas sem espaço. Isso. Mas como eu cheguei a trabalhar dentro da sala da casa do Davi também, era um local espaçoso, né? Não ficava apertadinho. Não era. Não, E era cabiam tranquilo muitas lá. pessoas, né? Sim. Eu acho que quando tu chegou, mano, eu acho que na tua época, se eu não me engano, tinha 4 espaços naquela mesa, né? Que ficava no canto, ficava 2 e 2, 2 frente pra 2. Aí tinha a minha mesa no meio. E tinha mais a mesa onde ficava a Raquel. E o Matheus. Acho que a Raquel, o Tony. O Matheus ficava nessa também? Na parede. Tá, quando ficava eu na cheguei. parede já. É verdade, Cheguei por na último. parede. Pronto, então ali, ó, 9 pessoas, mano.
numa sala, É. 9 pessoas trabalhando. Aham. Com espaço de sobra. É. Foi uma boa expansão, né? Não, e assim, tudo era muito encaixadinho. É. Se você visse de fora e dissesse, não, mano, não tem como trabalhar 8 pessoas aqui em computador aqui nessa sala. Não tem Porque como. cada um tinha o seu lugar, era só chegar, sentar, beleza, chegou alguém, vai ficar em pé. É isso, acabou. Fica olhando aí pra E gente. né? isso, mais doido, é isso. Chegava cliente, né? A gente se organizava, né? Deixava as coisas. O cliente chegava, era lá mesmo, tipo. Pô. Sentava do meu lado e Tinha eu. vez que a gente mesmo levantava da cadeira e, por exemplo, eu lembro muito o Lucas fazia isso, o Lucão. O Lucão fazia muito isso, ele pegava, dava a cadeira dele e ia lá pro lado do Tony. Ele, mano, esse negócio aí. Ficava olhando na tela do computador. Não tinha nada pra olhar, pô. Ele levantou e dá a cadeira pro cliente e pronto. pô. Como se ele já fosse levantar, né? É como se ele tivesse lá ocupado fazendo alguma coisa, mas... E eu ia lá olhar a tela do computador, aí tava o Tony assim, mexendo o mouse pra um lado e pro outro. O Lucas Tony- apontando pra o tela, Tony daquele todo mundo jeito. esperando a reunião acabar pra continuar trabalhando, tá ligado? Então, tipo, era correria, sempre foi. E atendia cliente na tora lá, pô. O cliente chegava, trocava uma ideia, entendia o que o cliente precisava, passava pra ele uma proposta e começava o cliente novo. Já chegava comemorando, mano, cliente novo vai entrar, tal, não sei o que. Já era aquela organização, né? Quem vai fazer isso aqui, quem vai pegar. Então, assim, foi muito... Essa parte aí que eu considero, assim, a segunda etapa, né, da 3... foi uma etapa de muito aprendizado, de muita, digamos assim, eu até falo, a dor do crescimento, foi realmente muito dolorido por essas questões de abdicar de muita coisa para estar ali dentro, se esforçando, querendo fazer o máximo. E assim, mano, pelo menos de uma coisa a gente nunca vai poder se arrepender de, tipo assim, de não ter feito com um pouco que tinha. Tipo assim, a gente fazia, mano, milagre. A gente fazia milagre. Porque se você for olhar o nosso histórico de demanda, de trabalho, a gente sempre entregou algo muito bom. Tipo assim, algo do nível aceitável. Digamos assim, se a gente for olhar hoje, para o que a gente entrega hoje, talvez, beleza, no comecinho a gente hoje entrega melhor. Mas assim, para o que a gente entregava e com o que a gente tinha, tu é doido, mano. Quando eu via, por exemplo, o Matheus, eu até falava, meu irmão, tu tá fazendo isso aí... Tipo assim, o Matheus chegou, não sabia editar nada, o bicho fazendo vídeo. Eu lembro de um dos vídeos assim mais top que eu achei, mano. Tipo, do Autoprime, do Post. Tipo, Aquele vídeo, eu lembro até hoje. mano, eu fiquei assim... Não, esse vídeo é bom até hoje. É bom até hoje. justamente. Só, o que ele tem de ruim é cor. Só. Mas que ele mudaria, é muito bom. né? Digamos que assim, mudaria. Mas pra você ver, tipo, eu ficava olhando assim, mano, bati um orgulho tão grande de tipo, caralho, pô, o bicho tá fazendo, olha o que o bicho tá fazendo. Então, isso era muito gratificante, tipo assim, de a gente entender que, pô, a gente tem pouco, mas a gente tá fazendo muito, mano. Então, eu acredito também que isso respingava nos clientes, de certa forma, né? Um trabalho que, por mais que a gente, tudo menino, tudo ali começando, querendo aprender a fazer, tipo, não era 100%, né? Então, só que a gente já tinha um alto nível de crítica própria, tipo assim, para sair uma coisa, a gente, meu amigo, sempre tinha algo para refazer, para ajeitar, e eu sempre fui muito chato com isso, tipo assim, de pegar, não, isso aqui não tá bom, mano, vamos fazer isso aqui. Porque, de certa forma, eu sabia que a gente poderia sempre ir um pouquinho melhor. E quando a gente arrumava, pô, realmente ficou melhor. Então, era esse um dos pontos que eu sempre batia na tecla, que a gente poderia sempre ser mais. E tanto é que é uma das coisas hoje que eu trato como os valores da 3, é esse aprimoramento. É você sempre acreditar que você pode ser melhor. Nunca ficar acomodado de dizer assim, eu já sou bom, eu já sei fazer isso. A gente tem que sempre ter o pensamento mesmo de eterno aprendiz. Eu acho que eu posso melhorar, eu tenho certeza que eu posso melhorar. E esse é o grande boom da história. É você entender que, tipo, pô, eu posso ser melhor e é isso. Então, esse nível de cobrança, mano, na 3 ele já existia desde o começo. Eu sozinho me exigia, quando o Matheus chegou, eu exigia muito dele. Então, quando ele tava com a galera, mano, puxa, tem que ser desse jeito, não dá pra fazer isso, tipo, não dá pra ter erro, não dá pra... Porque, de certa forma, mano, o nosso trabalho reflete muito no que a gente entrega. Não tem como, mano, errar. Não tem como errar no vídeo. Não tem como. Tem como errar numa foto desfocada, mandar pro cliente, entregar. Não tem como, pô. Então, isso é muito doido. E aí, dentro dessa época que eles estavam nessa sala, e depois de um tempo disso, chegou essa pessoa que vos fala, este homem, ícone. este ícone, chegou na vida desses dois outros ícones, né? E aí foi quando eu conheci o Davi, eu conheci o projeto da 3, na verdade, antes de conhecer o Davi. E aí... Fala um pouquinho, mano, como foi? Como é que tu chegou na 3, mano? Me explica aí, que eu quero lembrar. Essa é a empresa mais louca que eu já vi, velho. Não tem condições, pô. Vamos lá, pra gente não se esticar muito.
eu precisava me mudar pra Porto Velho de alguma forma pra morar com a minha irmã. E aí eu falei, mãe, eu vou pra Porto Velho. Só que eu só vou quando eu tiver alguma coisa lá pra fazer. Eu não quero que vocês fiquem... Chega lá de mão banana, né? me sustentando, até porque eu sei que vocês não conseguem. Mesmo se fosse um desejo de vocês, não vai dar. Né? E aí eu falei, ok, tá bom. Ela concordou. E aí deu uns 2 dias, eu comecei a pesquisar hashtags no Instagram. Hashtag marketing, hashtag agência, hashtag fotografia. Eu já trabalhava com fotografia na minha cidade, que é Guajará-Mirim. E aí eu encontrei algumas empresas que faziam isso aqui. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, é isso que eu quero, tá? Embora eu goste de fotografia, eu não me vejo trabalhando igual os fotógrafos daqui trabalham, né? Eu não me via fazendo casamento, eu não me via fazendo eventos, book de 15 anos, formaturas, nunca me via assim. E eu já sabia os caminhos mais ou menos, porque eu sempre estudei muito sobre mercado, publicidade, né? Sobre essa parte de publicidade em geral. E aí eu falei, é isso que eu quero. E aí eu mandei meu currículo para umas 2 ou 3 empresas. E aí eu mandei no Instagram da 3. Eu falei assim, posso mandar meu currículo? Porque a 3 tinha uma vaga disponível. De social media. Acho que era camisa 3, né? Era. A gente fez era uma mockup de uma camisa bonitona. Era. E aí, quem quer ser o camisa 3? Eu falei, eu quero. Novo camisa 3. Tá bom, é você. Aí eu peguei e falei, cara, é isso. Mandei. E aí, no dia que eu mandei mensagem no Instagram da 3 falando assim, cara, eu não sou de Porto Velho, mas eu tô de mudança pra ir. Como se eu já, tipo assim, não, eu não tava de mudança, não tinha nada pronto, e eu só ia vir pra cá se eu tivesse uma positiva. Aí eu peguei e falei, ok. O Davi falou, era tu que me respondeu, né? Sim. Aí o Davi falou assim, mano, manda. Aí eu falei, ok. E aí, nesse mesmo dia, ele me chamou no WhatsApp, eu chamei a 3 no WhatsApp e a gente começou a conversar. Eu expliquei melhor qual que era a minha condição, essa que eu acabei de contar. E aí eu falei, bicho, se tu falar que eu vou, eu tô aí na outra semana. Isso era na quinta-feira, Era uma quinta, tipo uma quinta. E aí eu falei assim, segunda eu tô aí. Ele falou, não, vem na terça. Não recebe segunda não, pô. Mas sabe por quê? Porque não tinha cadeira pra ti. Pois é, obviamente. Eu tô falando, é contado, pô. Se tu vai lá, tem que pegar uma cadeira pra tu sentar. Espera aí, me dá um tempo pra achar uma cadeira pra tu. E outra, não foi só o Davi que aprovou o Júlio. Na hora que o Davi recebeu o portfólio, ele falou, mano, olha esse portfólio aqui. Pô, jogou lá na tela. Joguei na tela da TV, todo mundo parou e virou a cadeira e ficou olhando. Aí. O cara é bom, pô. De Guajará e bom assim é porque ele é bom. Tem alguma coisa estranha, mas traz ele aí. Aí os meninos ficaram meio assim, sabe? Meu irmão, não sei o que eu fiz. É que assim, só pra explicar, meu portfólio era de fotografia, tá? Era. E não era o que a 3 E a estava gente, buscando. nesse momento, a gente tava buscando um design, né? Então, realmente. E eu tinha alguma coisa ou outra de design lá, bem meia boca, porque eu nunca fiz curso de Photoshop, nunca, assim, parei pra, de fato, estudar o design. Teu foco, né? Nunca foi. E aí, tinha alguma coisinha ou outra, assim, besta. Só que, quando eu falei aqui, a gente começou, eu falei que o Davi é meio doido, né? Então, ele falou, vem, beleza, bora lá. E aí, eu falei, beleza, na segunda eu tô aí, na terça, que tinha cadeira, foi o dia que eu fui, né? E aí, ele pegou e falou, vem. E aí, eu falei, ok, vou colocar 3 marketing no Google. Aí, deu na Clipe. Não, eu não lembrava dessa história. Aí eu falei assim, caraca, bem pertinho da minha prima. Tô feito, pô. Vou andando 2 minutos, eu tô lá. É verdade, era perto mesmo. Aí, um dia antes, eu já tava em Porto Velho, me mudei pra casa da minha prima, que eu ia passar um tempo inicial pra depois mudar pra minha casa com a minha irmã. Tô no Google. Aí, assim, eu passei lá na frente e eu falei, cadê? Não tem fachada, não? Como é que é? Tipo... A primeira vez que eu fui procurar o Davi, também, que eu vi só clipe, foi a mesma coisa. Eu falei, onde é que é a atriz? Porque do lado tem uma agência de Essa viagem. fachada deve ser antiga, não sei. Aí eu fiquei meio assim. Aí eu falei, hein, Davi e tal. Aí ele foi e me falou, vou te mandar o endereço. Lá nos Cafundé do Judas. Meu Deus.
Eu falei, que eu fiz, Era véi? totalmente o oposto, né? Do Não lugar. era... Mas era longe. Era longe. Era longe. Tipo assim, comparado era onde tu tava. E aí, a minha prima falou, não, tranquilo, eu te levo antes de ir pro trabalho e tal, e dá pra gente ir levando até a gente se ajustar. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei isso pro Davi, ele falou, então, ok. E daí eu peguei e falei, terça-feira eu vou. E aí, nesse dia minha mãe tava aqui Chovendo e tal. pra caramba. Nesse dia tava um pau d'água nessa cidade. Tava chovendo muito. E o Davi falou assim, vem em 9 horas, pô. E 9 horas parecia assim, de noite quase nesse dia. Verdade. Porque tava chovendo muito, muito mesmo. E era na casa do Davi, né? Era essa fase 2, a casa do Davi. Eu falei, bicho, o que eu tô fazendo aqui na casa do homem? Eu não sei onde é direito. E o Não cara tem de Guajará, não fachada. sabia. É verdade. O bicho vai me sequestrar, pô. Porque a gente Sabe lá tava... se essa empresa realmente, existe a ou gente não? tava bem no início, então não tinha nada, pô. Não tinha fachada, não tinha nada. Sabe lá se essa empresa existe ou não, velho? E aí eu fiquei dentro do carro esperando. Falei, cheguei. Chovendo, eu não ia ficar lá na frente, né? Eu falei, cheguei. E aí eu vi ele correndo, pô. Indo pro portão e abrindo lá. Eu falei, ah, então é ali. E aí eu fui direto. E aí quando eu fui, eu entrei, eu falei, caramba, existe, pelo menos não vou perder meus órgãos, né? Tô bem. E aí a galera tava toda lá, assim, foi bem legal esse primeiro dia, me apresentei. E aí a gente começou a desenvolver os trabalhos. E aí a 3 já tava bem estruturada, já tinha processos, né? A Raquel já tava, então já tinha os cronogramas certinho. Eu comecei a fazer os posts, né? O Gerson me ajudou bastante no começo, assim, que eu cheguei. Depois, Introdução ao Mocap 1. introdução. No primeiro dia, pô, ele me deu introdução. Gerson, você é bravo no mocap, cara. Não, no primeiro dia o Gerson falou assim. Ele vai lembrar quando ele vê. Mano, tu sabe o que é mocap? Eu falei, mano, não sei não. Beleza. Então, introdução ao mocap 1 com você. Aí, pô, ele falou assim, abre um documento aí no Photoshop. Aí eu abri. Aí ele falou assim, mano, tu sabe o que é prancheta? Eu falei, não. Ele falou, não, então peraí. Introdução à prancheta. Vamos lá, vamos voltar. Antes do mocap. E outra parada, só pegando esse gancho da prancheta, mano. Tanto o Gerson como o Tony, ninguém usava prancheta. Mais perto do micro. Ninguém usava prancheta, todo mundo usava Doideira. uma arte, fazia tipo post, né? Pra fazer outro post, abrir um novo documento. E eu falei, não, pô, eu acostumado a fazer 12 posts na prancheta, tudo junto já. Eu disse, não, pô, joga dentro da prancheta, tu já vê o post que vai ficar do lado, já adianta muita coisa, já tá lá dentro do texto, já tá dentro. Então, isso fazia a coisa... Harmoniza no feed também, né? Também, a gente já tipo um pensava feed na dentro do harmonização. Photoshop. É verdade, assim, facilita muito. E aí eu falei, entendi, beleza, vamos lá. E aí ele foi me ensinando, eu falei, eu não sei nada mesmo não. Tipo, não sei nada não, vamos lá. Só que aí ele me ajudou uma semaninha, assim, mais ou menos, que ele tava de saída quando eu cheguei. Eu fiquei no lugar dele, no lugar que eu digo, na cadeira dele. E aí ficou uma sobrando depois. E ele... Depois o Lucão, me ajudou muito pra ajudar a empresa, né? Na parte de design. E o Davi, né? Ele chegava do meu lado e falava o que eu tinha que mudar. Eu pego rápido as coisas e ele me dizia o ponto que eu precisava melhorar. Né? Alinhamento, coisas assim, bestas. E aí eu fazia posts e eu fazia uma outra foto assim. Não Assim, tinha uma demanda, né, mano? Ainda, não tinha uma ainda era demanda. algo muito inicial, o audiovisual. E aí... Eu lembro também, mano, que depois disso, acho que um mês depois que eu tava lá, foi quando eu fui pra João Pessoa. Se eu não me engano, eu fui em março. Foi... Tu chegou em fevereiro, né? Eu cheguei em fevereiro. Foi em março, eu fui pra João Pessoa. Tu ainda tava no comecinho mesmo, eu lembro. Porque eu falei até pro... Eu tinha falado pro Lucas, o Lucas tinha ficado responsável, né, pela 3. Essa foi a viagem que o Matheus foi com a gente? Tu não foi nessa? Não, foi. Acho que tu foi nessa, mano. Foi, só que eu fui depois. Não, desde que eu cheguei, tu foi 2 vezes pra João Pessoa. Eu fui 3. Ou foi 3? Eu fui essa com o Ah, Matheus. tu foi só. Aí eu fui em dezembro sozinho, que foi quando a gente foi abrir a 3 em João Pessoa. E agora, agora? dessa última vez agora. Uhum. Então, essa primeira vez comigo, na verdade foi a primeira vez que tu voltou, né? Foi. Então ok. Dessa primeira vez, quem cuidou foi o Lucas. Isso. O Lucas Né? ficou lá em casa. Isso. Ele ficou, acho que... Foi 15 dias, mano? Vai Acho que foi. Júlio, vai Acho falando. que foi.
Acho que foi. Foi 15 dias, eu lembro ainda, o Lucas chegou e falou assim, mano, eu não sei como é que tu aguenta, mano, porque eu tô aqui em tempo de endoidecer. Eu lembro ele falando comigo no telefone. Eu falei, mano, relaxa, pô, relaxa, já tô chegando já, falta só 5 dias, acho que eram uns 10 dias assim. E eu lembro que realmente, tipo assim, eu joguei uma carga de responsabilidade nele, assim, muito grande, porque, de certa forma, ele era o cara que tava mais tempo, eu acho que... eu acho que só o Tony era, mas eu não lembro nessa época, acho que o Tony tinha saído nessa época, né? Eu não lembro. Acho que o Tony não tava não mesmo mais. Né? É. E o Lucas, por ser mais responsável também, tipo... E também eu falei, mano, vai ser diferente, pô. Puxa teus meninos pra cá, passa uns 15 dias aqui, vai ser legal. Termina que tu toma conta de casa, tu vai ter uns dias diferentes e tu vai ter uma responsabilidade, mano. Que é a 3, tipo assim, de coordenar. E, então, ele tinha metade da responsabilidade que era coordenar a equipe e tal. E eu lembro que terminou que foi tudo assim, muito bem. A gente voltou, tipo, tava tudo no devido lugar, de certa forma. Então não teve grandes problemas, mas eu lembro que o coitado, mano, ficou doido. Não. Dessa última vez que tu foi, quem me lascou fui eu e a Bia, né? Então eu entendo ele. Eu entendo. E eu cheguei em fevereiro. E um pouco tempo depois, a gente se mudou pro prédio de hoje. A gente chegou em fevereiro. Abril. Eu cheguei em fevereiro e em não. Abril? Foi de abril pra maio, mano. É. A gente alugou o prédio em abril, e em Mas maio a gente se mudou. a mudança era tipo assim, dia 3 de maio, por aí, 4 de maio, por aí. A gente veio pra cá. E também se lascamos no final de semana Isso. pra montar as coisas. Mesma coisa, pra na segunda-feira a gente começar a trabalhar. Porque assim, a gente como quem trabalha com agência sabe, o fluxo era muito grande durante a semana. Então, não tem como assim, pô, sei lá, se dá o luxo de pegar uma sexta-feira e, pô, vamos fazer uma mudança. É muito difícil, mano. Acho que é quase que impossível na sexta-feira, a gente não tem nada pra terminar pro fim de semana. Então, a gente adiantava tudo na sexta-feira, na tentativa do sábado ser um dia assim, pô, agora vamos conseguir. Só que a gente terminou que no sábado a gente armou parece que foi isso, não deu certo, a gente não conseguiu o carro, Não teve alguma lembro. coisa. Eu sei que a gente encaixotou tudo e no final das contas a gente teve que trabalhar nas mesas do teu pai? Eram umas Foi mesas as mesas de brancas, foi. Matheus de trouxe as madeira. mesas. Aí a gente montou A gente levou os computador. móveis pra porque eu acho cá. que foi esse foi o maior dos problemas, porque a gente não tinha movelaria aqui. É. Então o que a gente teve que fazer? Desmontar os móveis lá, continuar trabalhando lá, os móveis vêm, depois a gente vem Só com os ficou o computadores. computador. E sem falar da reforma, né, mano, aqui. A reforma aqui passou um tempão também. Verdade. E a coisa, tipo, não tava andando. Praticamente a gente igual. passou, acho que... A gente passou umas 2 semanas, mano, pra entregar. É. E ainda mesmo assim, foi naquela... Meio que a gente entrou na tora, mano. A gente puxou e disse, não, vamos se mudar, a gente precisa se mudar. Mas é real. E aí a gente se mudou pro prédio daqui, que a gente tá hoje. E aí é a terceira fase. A gente entrando nessa terceira fase que a gente separou. Quando a gente chega aqui, de certa forma, foi um outro desafio ainda maior, né? Por mais que, pô, agora a gente tá num local melhor, tá numa estrutura mais adequada, né, para o trabalho. Não era uma casa. Não era mais uma casa. Porque uma das coisas que vocês podem ter certeza que quem mais ficava agoniado era eu. Não pela questão assim de, pô, eu não tô tendo privacidade, não era nem isso. Era o fato mesmo de, pô, precisa atender um cliente. E ao mesmo tempo também de, pô, chegar pros meninos, pô, eu trabalho na 3, vocês trabalham onde? Tipo, na casa do Davi. Tipo assim, não era uma parada, tipo, eu lembro até quando eu falei pro Matheus, eu disse, mano, agora a gente tem uma empresa. Tipo assim, agora a gente tá indo pro trabalho. Então, essa sensação, eu até falei pra ele também, mudou a minha vida, mano. Porque o fato de eu não ir pro trabalho era ruim pra mim gerenciar esse meu tempo, esse meu lado de tipo assim, pô, eu tenho um tempo do trabalho. Como era na minha casa, eu não conseguia mesmo, mano. Eu não conseguia. Mistura, né? Porque eu tava lá precisando, por exemplo, precisando dormir, mas tava precisando entregar um negócio. E eu olhava pra sala, os computadores, tudo olhando pra mim assim, ó. Tô aqui, ó. Pode vir, só sentar. Então era meio que isso. Quando eu vim pra cá, não. Eu comecei a me policiar, então tanto é que a minha relação mudou muito nesse período, porque assim, eu consegui dividir mais a coisa do trabalho, da casa e a Clarice. Então, as minhas relações, família, trabalho e até mesmo de saúde, foi realmente nesse momento que a gente veio pra cá. Só que aí, com isso, esse foi o lado bom, né? O lado ruim, ou não vou nem considerar ruim, mas o lado mais desafiador
foi de fato ter que encarar, mano, um custo triplicado, né? Então, eu saí de um aluguel, que eu pagava o aluguel, era a empresa e a minha casa, tudo junto, pra mim vir para um local que eu tinha que pagar. Minha casa, minha empresa. E eu ter que continuar pagando a casa e agora ter a empresa por fora. Então, foi quando, de certa forma, também o negócio começou a ganhar corpo. Eu já não era mais um MEI, eu já era agora a empresa já virou um ME, então assim, já tinha outras obrigações fiscais, então impostos aumentaram. Mano, tipo assim, pra você ter uma ideia, vamos dizer que eu tinha um custo de 10, virou 30. E termina que o serviço, ele teve que se adequar, porque se não adequasse, não dava conta. Tanto é que quando a gente veio pra cá também, aumentou tudo. Então, veio contratações, veio entrando gente, saindo gente. E tendo aquele fluxo, cliente chegando. Só que aí foi quando eu entendi. E aí é onde veio o amadurecimento empresarial. De que, pô, eu precisava ter uma estrutura para me passar pro cliente uma confiança, que eu poderia aumentar 300, 400 reais no meu serviço. E, pô, eu tô aumentando por causa disso. Imagina na minha casa, como é que eu vou passar credibilidade? Por mais que a gente já tivesse adquirido isso pelo trabalho, mas a gente não passava, porque de certa forma ainda era algo muito amador, né? Se a gente for olhar assim, do ponto de vista empresarial. Então, quando a gente vem para cá, não, já muda o conceito. O cliente já olha com outros olhos. O cliente chega aqui, por exemplo, na reunião, já vê uma estrutura e, eu posso confiar nessa empresa. Então, é totalmente diferente do que era antes. Então, isso abriu muitas as portas, digamos assim, para um amadurecimento da 3. Então, nesse processo, né, de fase 3, que aí veio sonhos mais altos. Desde lá de trás, eu já vinha com esse pensamento de expansão, de querer crescer, disso, daquilo, muitos projetos. Minha cabeça, mano, tem dia assim que eu paro de noite, eu fico pensando, eu digo, eu sou doido, pô, eu acho que eu sou um maluco. Tu acha? Mesmo. Tu ainda acha. Mas, com certeza, faz tempo. Mas eu acho que tudo isso que o Davi falou de estar mudando de um lugar para o outro, apesar de por vezes ter sido ruim, né? Mas eu acho que foi essencial, porque, tipo, foi de acordo com o nosso amadurecimento. A gente foi amadurecendo devagarzinho e também as mudanças foram acontecendo devagarzinho. E eu acho que, tipo assim, tudo, na verdade, tudo tem um porquê, né? Na vida tudo tem um porquê. E esse amadurecimento, digamos assim, entre aspas, que lento, tipo da gente chegar para algum lugar e aí para algum lugar, é interessante porque, tipo, foi tudo na medida, entendeu? Porque, digamos assim... Isso. Não era uma coisa drástica, era, né? Uhum. E, por exemplo, como no início a empresa era em cima do Davi, então não tinha por que ter um lugar físico. Aí na segunda etapa tinha o Davi, mas já tinha uma equipe. Entendeu? Então, assim, o Davi tinha que estar ali, mas tinha uma equipe para fazer o trabalho e ele estava inserido ali, caso desse algum BO. Agora, na terceira etapa, tá toda a equipe ali. Cada um sabe o que tem que fazer e se der BO, é BO para todo mundo e acabou. Entendeu? Esse é, de fato, as definições, né? E, assim, quando foi lá nessa parte de migrar, de certa forma, para cá, veio que também um pouquinho... Dessa responsabilidade compartilhada. Porque os sonhos, as vontades, elas já existiam. Só que aí vem as responsabilidades. Eu fico, pô, agora a parada é diferente. Né? E aí a gente sempre... E por isso que eu falo também, de novo, vou falar de gratidão, porque de certa forma todo mundo entendeu tipo, o propósito da coisa. E o Matheus principalmente, acho que desde a da época que o Júlio entrou e ficou por um bom tempo, o Matheus e o Júlio no audiovisual... Ele já tinha essa parada de, tipo, de querer, né, fazer a coisa. Eu me via várias vezes, o Matheus falando comigo de madrugada, mano, pensei nisso aqui, eu acho que isso aqui era legal. O que é que tu acha disso aqui para organizar isso aqui? Então, ele sempre foi muito preocupado, né, com essa organização dos processos. Então, era algo que de certa forma, eu pensava assim, e foi até uma das coisas que eu conversava muito com o Wagner, antes de ter a 3 mil pessoas. Uhum. E ele me admirava, e admirava esse comportamento de vocês, principalmente, né, do Lucas, do Tony, que a gente que tinha essa entrega pelo projeto, né, de chegar de tipo, pô, é muito difícil ter uma equipe que pensa como equipe, né, que tem aquela coisa do individualismo, e uma das coisas que eu acho que é mais bonita na gente também, acho que do todo, de quem tá hoje e de quem já esteve, é de ter um pensamento muito coletivo. Eu acho que ninguém, mano, assim, tem um pensamento individualista. A gente nunca foi de ter alguém assim pra dizer assim, não. Tanto é que quem era desse jeito tipo, não passou nem metade do que devia. Então, assim, essa coisa de compartilhar conhecimento, essa coisa de parar assim, pô,
eu vou te mostrar aqui algo mais fácil, pegar na tua mão, eu vou fazer isso. Então, essa falta de vaidade faz a gente ser muito maior e faz a gente crescer como pessoas, como profissionais. Eu acho que esse é o ponto, mano. Eu acho que a 3, e aí onde eu falei de Wagner, né? Isso conquistou o coração dele lá, né? E aí ele falou, mano, eu preciso montar uma equipe aqui que ela viva isso, se entrega a um projeto dessa forma, não só pelo dinheiro, porque isso é consequência, a gente sabe, mas pelo projeto mesmo, ver a coisa dando certo, ver a coisa crescendo junto. E uma das coisas que ele falou hoje não, falou acho semana retrasada pra mim, que também foi uma das coisas que eu mais gostei de ouvir dele, foi quando ele falou assim, mano, eu tô na 3 hoje, claro, pelo projeto, pelo tamanho da proporção que a gente pode fazer isso virar, né? No futuro aí, a gente tendo um crescimento norte-nordeste, como é um projeto que a gente já tem aí ao longo desses 5 anos, mas é por você, mano. É pela maneira como você guia, é pela maneira como você tem essa como é que eu posso dizer? Essa postura de liderança, que de certa forma, eu nunca fui chefe, mano, acho que eu nunca cheguei assim, tipo, eu não gostei de mandar, mano. Tem gente que fala assim, pô, esse bicho é um banana. Não, já é o contrário. Eu acho que eu não preciso, tipo, chegar pro Júlio e dizer assim, pô, mano, tu é um otário, tu não sabe fazer nada. Eu acho que a maneira como a gente lida, como a gente faz a coisa acontecer, esse é o grande segredo. E hoje olhar pra nossa equipe, olhar pra o que a gente já construiu, pelas nossas amizades que vão, de certa forma, se enraizando, eu fico só feliz, mano. Feliz e muito grato mesmo por tudo, né, que a gente viveu. Essas etapas, elas foram muito importantes pro meu crescimento, acredito por de vocês também, mas falando de novo do Matheus, eu reitero de novo a minha felicidade, né, em ter tido essas experiências que a gente teve, ter tido esses momentos. Eu acho que foi muito gratificante para mim, e eu tenho certeza que para 3 também. Eu acho que na história da 3 não tem como não ter esses capítulos, essas pessoas. Não tem como. Não é verdade? Porque, na verdade, quando eu entrei na 3, eu ganhei uma profissão, né? Pra quem não sabe, eu não informei também, né? Eu comecei engenharia, faço engenharia até hoje. E eu tinha entrado, na verdade, na escola de programação por uma indicação de um amigo meu da faculdade. Porque fazia sentido, era uma escola de programação, eu sabia programação e tudo mais. E aí depois quando eu entrei, aí eu tipo, descobri uma nova profissão, realmente. E sempre quando alguém me pergunta, mano, mas como é que tu virou videomaker? Eu falo, mano, não escolhi não, pô. Caiu no meu colo. Caiu no meu colo. Ah, mas por quê? A pessoa pergunta por quê, eu falo, pandemia. A pessoa já entendi, pô. Porque pandemia todo mundo se transformou, todo mundo virou a camisa, se virou nos 30. Então foi a forma que eu encontrei de me virar nos 30 e que deu certo. De certa forma fazer algo diferente, né? Fazer algo... sair da caixa. E é engraçado que é o meu oposto, né? Tipo assim, eu já tinha isso na minha cabeça muito tempo atrás. Eu não sei também se foi algo que eu escolhi ou caiu. Mas eu sinto que é uma coisa que já é de mim desde quando eu cresci. Desde quando eu me entendo assim no meu crescimento, né? Só que aí entra na questão. São formas diferentes de ter entrado aqui, mas que ficam unidas, né? Claro. Na verdade, antes de entrar aqui é diferente, mas depois que entra parece que unifica tudo, né? É a questão da cultura da empresa mesmo, né? O propósito ele acaba sendo o mesmo e maior do que a vivência que a gente passou antes. É legal isso, a gente... Eu não consigo me ver em outra situação, mano. Tipo assim, eu não consigo me ver sem ter passado por isso, sem ter... Eu acho que se fosse mais fácil, a gente não valorizasse. Se fosse mais fácil, a gente ia olhar pra isso aqui como um mero... E não estaria no nível que a gente tá hoje, né? Também. Verdade. Porque por mais que a gente, por exemplo, não tinha o equipamento que a gente queria. E olha que a gente trocava muita figurinha. Tá mostrando, mano, olha isso aqui, olha esse equipamento, olha isso aqui. E a gente fazia o que a gente fazia com o que tinha, mano. Tu é doido. Então isso aí, pra mim, eu acho que é o ponto. É você... Pra quem tá começando o negócio, pra quem tá querendo sair, digamos assim, da estaca zero, ou então quem quer começar a trabalhar, quem quer entrar no mercado, faça com o que você tem na mão, mano. Chega assim, tipo, encara a parada, chega isso aqui que eu tenho, ou isso aqui que eu vou fazer. Né? Então, seja numa empresa, seja empreendendo, porque empreendimento é em tudo na vida. Tudo que você for fazer, você tem que entrar empreendendo, de fato. Se você vai, eu trabalho na empresa, eu estou empreendendo naquela empresa. Tudo é empreendimento. Então, se a gente não tiver essa visão, a gente vai ser só mais um.
lá na frente, o mercado vai jogar a gente para fora. A gente vai sempre ficar correndo ali atrás de um pouquinho. Não, quando a gente empreende, a gente entra de cabeça no negócio, a gente entende, pô, isso aqui, eu tô crescendo aqui dentro. Então, a pessoa valoriza mais, a pessoa entende que, tipo, pô, isso é uma oportunidade. E eu falo, apesar de eu me considerar jovem, eu tenho 30 anos, pegar você, por exemplo, 22, né, Júlio? 21. Matheus tem 22, né, Matheus? 21 também? Caraca, esses bichos são novos demais. É doido, junta eu e ele, dá uma perna tua, pô. Tirar essa barba aqui, eu dou 15 anos. Ó, então, esse é o ponto. Júlio tem 21 anos. As oportunidades que tu tá tendo, eu não tive com 21 anos. A mesma coisa com o Matheus, com 18 anos, quando ele começou na 3. Então, assim, quando a gente administra isso de uma forma, entende que, pô, eu tô tendo uma oportunidade, né, de fazer algo diferente. 21 anos, deixa eu tentar lembrar aqui o que é que eu tava fazendo. Mano, acho que eu tava trabalhando numa empresa de tecido, mano. Pra você ter uma ideia, tipo assim... Porque as coisas vão evoluindo muito rápido, né? Justo. A mente evolui muito rápido. Então, é aquele ponto. Você não tem como se comparar a mim, tipo, em questão de experiência, né? Eu vou estar sempre um passo na sua frente em experiência, mas todo o meu caminho, por exemplo, assim, de coisas erradas que eu já fiz, de cabeças quebradas, de tempo perdido, eu vou tentar minimizar o teu lado. Quando tu, por exemplo... Tu se colando em mim, eu vou dizer, mano, não vai por aqui não, que eu já fiz isso aqui é furada. Não rola, não dá certo. E você vai minimizando ali e você vai crescendo. Por isso que muita gente fala, a gente escuta isso em vários podcasts, que se a gente quer crescer, mano, a gente tem que andar com quem é grande. E quem pensa grande. Então, eu até falei, eu acho que foi com o Douglas. A gente tava conversando, trocando uma ideia, e a gente tava conversando com uma galera que era diferente, o pessoal da Stock, e a gente sentiu que, tipo, pô, falar com uma galera que pensa lá na frente te faz sair e pensar lá na frente também. Então, isso é como se você estivesse sendo puxado, de fato. Então, quanto mais a gente se rodeia disso, a gente também é metade do pouco que a gente vive ali. Então, imagina se a gente vive de um monte de gente negativa, um monte de gente pra baixo, um monte de gente que só pensa naquilo ali. A gente vai ficar naquilo ali eternamente, mano. Então, uma das coisas que eu acho mais legal também é que a gente aqui cria uma cultura de querer ser grande, de querer construir, de querer evoluir. Então, essa busca, mano, por crescer, não é uma ganância, não é algo... Mas não, é uma vontade mesmo de fazer a coisa acontecer, de fazer dar certo. Então, acho que esse também foi um dos pontos muito, muito importantes nessa jornada de três marketing, que hoje eu não... Tanto é que eu nem chamo 3 marketing, mano. A gente fala 3 porque a 3 ela é muito mais, né, do que isso. A gente desde o começo desmistificou muito o marketing, ele é uma parte da 3, né? A 3 ela é muita coisa. Então, inclusive hoje é 3Cast, né, hoje começando. Hoje é 3Cast a partir de hoje. Mais um ramo, né? É muito legal mesmo. A partir de agora eu não tenho mais nada anotado. Eu acho que deu pra gente contar a história que a gente queria. E eu acho que também deu para as pessoas sentirem um pouquinho do da que essência da 3. Né? No caso, é o primeiro episódio que dá a introdução para quem ainda tá, né? Mas para de fato passar o que a gente sente, vai demorar um pouquinho ainda. Por isso que vão ter os outros episódios. A gente espera que, com certeza, na verdade, as pessoas vão gostar de ouvir um pouco mais, de entender um pouco mais de como funciona. Não, sem dúvida. E esse é um primeiro episódio de muitos que vão vir. A gente vai falar muito sobre marketing, a gente vai falar muito sobre audiovisual. O Matheus vai estar aqui com certeza outras vezes, falando sobre o trabalho, sobre a profissão, que eu acho também muito importante essa troca, né, de conhecimento. Até mesmo falando de engenharia, de repente a gente fazer um papo de tecnologia, trazer essa coisa da programação. A gente vai estar falando sobre publicidade, sobre fotografia. Já pensou a gente fazer um podcast um pouco diferente, mostrando, sei lá, um processo de edição de vídeo, de imagem, sei lá, mostrando como funcionou uma externa, enfim. Então, assim, tem muita coisa que a gente quer preparar, de fato, né? O Júlio vai ficar encabeçando, digamos assim, o nosso podcast, na ideia de trazer um conteúdo bacana, tanto por ser o diretor de audiovisual da 3, mas também por ter já essa vocação. Eu acho que é até aquela coisa, não adianta você querer fazer tudo. Eu mesmo, tipo assim, Davi, tu vai fazer? Eu não, mano. Eu tenho certeza que vai ser o Júlio, porque assim, é a vocação da parada. Então, cada um, eu acho que fazendo no seu quadrado, a gente consegue fazer o negócio ir pra frente, crescer de fato, trazer convidados também diferentes, enfim, a gente vai estar preparando uma temática. A equipe toda vai passar por essa mesa. Isso, justamente. Tem gente aqui, pra quem não tá vendo, tem gente aqui, você vem pra cá.
O Você Tarleson vem. também falar sobre fotografia, Com sobre certeza. estúdio, videomake. Porque eu não quero nem te conhecer, mano, agora. Deixa pra gente se conhecer aqui, na mesa. Caraca, intimidou. Não, só vou te conhecer aqui. A gente já trocou ideia, mas melhor ainda aqui, se aprofundar. E o Lucas vai estar aqui, enfim, todo mundo que faz parte precisa estar aqui Sim, também, sim. junto. E assim, até se eu acho que se eu não falei de alguém, né, durante a nossa conversa, se a gente não citou nenhum nome, eu quero agradecer mesmo, de coração, a todo mundo que participou desde o começo com a gente, que somou. Vamos dizer que a gente aqui é um castelo hoje, mas teve muita gente que veio aqui, jogou um tijolinho, passou um cimento, fez isso aqui acontecer. Então eu sou grato, as portas estão abertas para todo mundo, isso do modo geral, né? E ao mesmo tempo também agradecer as pessoas que estão hoje com a gente, né? Que eu terminei que a gente não falou mais da história e não falou do hoje. Uhum. Então hoje a gente tem uma equipe também muito grande, a gente tem uma galera de importante João falar do Pessoa. hoje, né? A gente tem as meninas de social media, tem minha esposa também que hoje está fazendo um papel fundamental, né? Me tirou da parte operacional, digamos assim, e está me deixando mais na parte estratégica e na parte de branding. Ela está tocando as ações de redes sociais e publicidade, porque hoje eu acho que é a maior demanda nossa, né? Então é mais desgastante, é ela que está de frente ali com os pepinos, com os clientes. Então, assim, eu quero agradecer a ela também por esse momento. Agradecer também, aproveitar esse momento para agradecer também por todas as vezes que eu não fui tão presente com ela, mas de certa forma ela sempre esteve ali do lado. Por mais que ela não estava dentro da 3, eu acho que também essa como é que eu posso dizer? Foi uma parceria, né, da parte dela. Essa parceria da parte dela me fez chegar onde eu cheguei. Tipo assim, não tinha como se fosse uma mulher que, por exemplo, estivesse me jogando pra baixo todo dia, não estivesse acreditando na nossa loucura. E tem muitos momentos ali, era eu e o Matheus, a gente via, tipo assim, que ela tava ali, não tinha como estar dentro, mas ela sempre tava ali, dando uma assistência a alguma coisa. Os bastidores, né, praticamente. Cuidando, de fato, da gente. Então, por mais que eu nunca falei isso pra ela, mas assim, ela estava, de certa forma, me ajudando a plantar, sabe? Tipo assim, algo que hoje a gente tá vivendo junto dentro da empresa também, né? Então, acho que tudo isso faz parte mesmo de um crescimento. Eu acho que cada etapazinha foi crucial para ela também crescer como mulher, como mãe. E assim, as meninas também, a Bia, a Ruth, a Raquel, que tá com a gente desde o começo também, tipo, daquela primeira galera. A Raquel, a outra Tonico, que chegou agora, a Camila, o Richard, que também chegou para somar no time de audiovisual, né? A gente hoje tem uma galera, o Douglas. Tem a atriz também, Mirim, Claricezinha. Clarice Fonseca. Clarice tá em todas. E hoje, quando a gente vê essa formulação, né, de tudo que aconteceu, e aí vem um parâmetro muito diferente, que é a 3 de uma pessoa. Tipo assim, eles nunca vão poder fazer isso, falar isso, né? Já chegou em outro momento. Uhum. Não que não seja especial, mas tipo assim, é diferente, tá ligado? É outra parada. Então, cara, é isso. Eu tô muito feliz. Acho que foi muito massa hoje a conversa. Foi mesmo. A gente tinha um outro convidado também, que era o Monilson, mas terminou que ele não conseguiu vir. Hoje. Famigerado fresco. Mas hoje aí, não, mas depois a gente ele vai estar com a gente falando sobre gráfica, sobre comunicação visual, né? E, enfim. É isso. Agradeço aí, Matheus. Falei alguma coisa. Não, acho que no mais é agradecer. Assina aqui um documento pra mim, mano. Sua admissão. De responsabilidade da minha imagem. Sua admissão. Não, acho que no mais é agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho que é muito importante isso. Pra mim mesmo, porque dediquei pra caramba, né? Pra fazer a parada acontecer. Acho que foi muito importante essa dedicação. E estar aqui hoje, tipo, falando sobre essa história, rindo e tal, é uma parada muito louca. É uma virada de página, né, mano? De fato. Então, acho que é isso. Agradecer mesmo pela oportunidade. E se precisar para outros conteúdos, nós estamos aí. Tamo junto. Não, você vai voltar e também agradecer vocês por estarem aqui no primeiro episódio. Agradecer de novo, como eu falei, é uma honra para mim estar aqui nesse primeiro episódio e a gente construindo esse projeto juntos é bem legal. Agradeço a oportunidade que o Davi me deu, né? De ter escolhido. E também a 3 em si, por Na tudo verdade, mano, eu acredito que você conquistou. Eu acho que não é só o chegar e tipo, você tá aqui porque eu lhe dei a oportunidade. Não, mano, eu acho que você conquistou. Como todo mundo conquistou seus espaços, mas já falando de você pegando esse gancho,
Eu te admiro muito por esse crescimento, por essa chegada na 3 de certa forma ali, tipo... Eu vejo um pouquinho de você também em mim, né? O mesmo comecinho ali. Emotivo aqui, vai começar a chororô. Agora eu achava que O tava. cameraman, foca no olho daquele indivíduo ali. Eu achava que tava. E assim, você também ter saído da sua bolha, ter vindo pra cá, ter conquistado seu espaço. A gente vai ouvir falar muito do seu nome em tudo que é canto, quando for falar de produto, quando for falar de fotografia. É uma coisa que você hoje tem se dedicado. E eu acredito que, tipo assim, ainda é muito o começo, mano. Tem muita coisa, assim, gigante pra você. E é isso. A 3, ela tá... Não é nem te dando, mano. Ela tá te abraçando e dizendo assim, vamos junto, porque, de fato, é um projeto nosso, né? Então, essa é a ideia e você conquistou, mano. Você tá aí nessa cadeira, porque você conquistou, tá aí. E fez por merecer e tá merecendo e tá aí. Valeu, muito obrigado pelas palavras. O que eu posso dizer mais, né? Desse jeito aí a gente encerra nosso primeiro papo de muitos. Esse a gente não sabe no que dia vai pro ar, né? Ainda assim, a gente não Vai depender do Lucas aí. Vai amanhã, que a equipe de editores vai trabalhar de madrugada toda, tenho certeza. Olha o olho do Richard. O olho do editor tá vermelho. Vou dividir esse arquivo em 3. Aí o Lucas edita a etapa 1. O Richard é a segunda, Camila a terceira, depois só junto. Cada um edita uma etapa da 3, O amanhã Richard tá pensando que é verdade, pô. Diz aí que é brincadeira, pô. Eu nem ouvi. Cara, é muito engraçado. Vocês estão inventando, é moda. Cara, o Richard ele vai ter que ter um quadro também, mano. Vai ter que ter um quadro no podcast. Só vai ser silêncio 25% do tempo. Fala e o resto silêncio, mas vamos lá. É isso, galera. A gente se vê nos próximos papos. A gente vai encerrando aqui o nosso papo por aqui hoje. Valeu!